Livro, Luz sobre as dificuldades da vida. Por James Allen. Prefácio. Quando um homem entra em um quarto escuro, ele não tem certeza de seus movimentos, ele não pode ver objetos ao seu redor, ou localizá-los adequadamente, e está sujeito a se machucar ao entrar em contato repentino com eles. Mas deixe que uma luz seja introduzida, e imediatamente toda a confusão desaparece. Cada objeto é visto, e não há perigo de ser ferido. Para a maioria, a vida é um quarto tão escuro, e suas frequentes mágoas, seus desapontamentos, perplexidades, tristezas e dores são causadas pelo contato súbito com princípios que eles não veem, portanto, não estão preparados para lidar. Mas quando a luz da sabedoria é introduzida no entendimento obscurecido, a confusão desaparece, as dificuldades são dissolvidas, todas as coisas são vistas em seu verdadeiro lugar e proporção, e daí em diante o homem caminha de olhos abertos e ileso, na clara luz da sábia compreensão. James Allen. E, verdade, sou teu redentor, vem a mim, abandone o seu pecado e dor e agitação selvagem, e acalmarei o mar tempestuoso do teu espírito, derramando o óleo da paz sobre o teu peito, sem amigos e amor, eis que estou contigo. Derrotado e abandonado, rejeitado, que refúgio tens? Para onde você pode voar? Sobre meu peito imutável repousam teus fardos, eu sou teu refúgio certo, eu mesmo, todas as coisas estão passando, só eu posso ficar. Eis que eu, o grande abandonado, sou o amigo dos desamparados, eu, a quem o homem despreza, o fraco, o indefeso e o desprezado defendo, alegro corações doloridos e olhos lacrimejantes, descanse em mim, eu sou o fim da sua tristeza. Amante, amigos e riqueza, prazer e fama, estes falham e mudam, e passam à decadência, não te culpo, nem desvio o meu rosto, no meu peito calmo esconde o teu pecado e a tua vergonha. A luz que conduz à paz perfeita. Este livro deseja ser um companheiro forte e gentil, bem como uma fonte de renovação e inspiração espiritual para aqueles que almejam uma vida bem vivida, fortalecida e serena. Ajudará seus leitores a se transformarem no personagem ideal que gostariam de ser e a tornar sua vida aqui aquela coisa abençoada que a maioria só espera em alguma vida futura. Nossa vida é o que fazemos dela por nossos próprios pensamentos e ações. É nosso próprio estado e atitude mental que determinam se somos felizes ou infelizes, fortes ou fracos, pecadores ou santos, tolos ou sábios. Se alguém é infeliz, esse estado de espírito pertence a si mesmo e se origina dentro de si mesmo. É um estado que responde a certos acontecimentos externos, mas sua causa está dentro e não nessas ocorrências externas. Se alguém é fraco em vontade, ele se colocou e permanece nessa condição pelo curso de pensamento e ação que escolheu e ainda está escolhendo. Se alguém é pecador, é porque cometeu e continua cometendo atos pecaminosos. Se ele é tolo, é porque ele mesmo faz coisas tolas. Um homem não tem caráter, nem alma, nem vida à parte de seus pensamentos e ações. O que eles são, isso ele é. À medida que eles são modificados, ele também muda. Ele é dotado de vontade e pode modificar seu caráter. Assim como o carpinteiro transforma o bloco de madeira em uma bela peça de mobília, assim o homem errante e ferido pelo pecado pode se transformar em um ser sábio e amante da verdade. Cada homem é responsável pelos pensamentos que pensa e pelos atos que pratica, pelo seu estado de espírito e pela vida que vive. Nenhum poder, nenhum evento, nenhuma circunstância pode compelir um homem ao mal e à infelicidade. Ele mesmo é seu próprio compelidor. Ele pensa e age por sua própria vontade. Nenhum ser, por mais sábio e grande que seja, mesmo o Supremo, pode torná-lo bom e feliz. Ele mesmo deve escolher o bem e, assim, encontrar o feliz. E por causa disso, que quando um homem deseja e quer pode encontrar o bem e o verdadeiro, e desfrutar de sua bem-aventurança e paz, a alegria eterna nas cortes da verdade e a alegria sagrada entre os perfeitos. Os portões do céu estão abertos para sempre, e ninguém é impedido de entrar por qualquer vontade ou poder, exceto o seu próprio. Mas ninguém pode entrar no reino dos céus enquanto estiver apaixonado e escolher as seduções do inferno, enquanto se resignar ao pecado e à tristeza. Há uma vida maior, mais elevada, mais nobre, mais divina do que a do pecado e do sofrimento, que é tão comum, na qual, de fato, quase todos estão imersos, uma vida de vitória sobre o pecado e triunfo sobre o mal, uma vida sábia e feliz, gentil e tranquila, virtuosa e pacífica. Esta vida pode ser encontrada e vivida agora, e quem a vive permanece firme em meio à mudança, repousante entre os inquietos, pacífico, embora cercado por conflitos. Se a morte o confrontar, ele fica calmo. Embora assaltado pela perseguição, ele não conhece amargura, e seu coração é compassivo e cheio de alegria. Nesta vida supremamente bela não há mal, o pecado e a tristeza acabaram, e os corações doloridos e os olhos chorosos não existem mais. A vida de triunfo não é para aqueles que estão satisfeitos com quaisquer condições inferiores. É para aqueles que têm sede e estão dispostos a alcançá-lo,
que anseiam por justiça como o avarento por ouro. Está sempre à mão e é oferecido a todos, e bem-aventurados são aqueles que o aceitam e o abraçam. Eles entrarão no mundo da verdade, eles encontrarão a paz perfeita. 2. Luz sobre fatos e hipóteses. Quando a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão abundam, há muita controvérsia e muita confusão. No entanto, é dessa confusão controversa que emergem os fatos simples da vida, atraindo-nos com sua eterna uniformidade e harmonia, e apelando forçosamente para nós com sua simplicidade e verdade invisíveis. Estamos vivendo em uma era de liberdade e conflito mental. Nunca as seitas religiosas foram tão numerosas. Escolas filosóficas, ocultas e outras abundam, e cada uma está ansiosa pela perpetuação e domínio de sua própria explicação do universo. O mundo está em uma condição de fermento mental. A contradição atingiu o ponto de confusão, de modo que o buscador sincero da verdade não pode encontrar nenhuma rocha sólida de refúgio nos sistemas opostos que lhe são apresentados. Ele é assim lançado de volta sobre si mesmo, sobre aqueles fatos incontestáveis de seu próprio ser que estão sempre com ele, que são, de fato, ele mesmo, sua vida. A controvérsia gira em torno de hipóteses, não de fatos. O fato é fixo e definitivo, hipótese é variável e evanescente. Em seu atual estágio de desenvolvimento, o homem não está atento à bela simplicidade dos fatos, nem ao poder de satisfação que lhes é inerente. Ele não percebe a beleza intrínseca da verdade, mas deve acrescentar algo a ela. Assim, quando o fato é nomeado, surge quase invariavelmente a pergunta: como você pode explicar o fato? E então segue uma hipótese que leva a outra hipótese, e assim por diante até que o fato seja completamente perdido de vista em meio a uma massa de suposições contraditórias. Assim surgem as seitas e as escolas controversas. A percepção clara de um fato levará à percepção de outros fatos, mas uma suposição, embora pareça elucidar um fato, na realidade o encobre. Não podemos perceber o majestoso esplendor da verdade enquanto brincamos com os brinquedos vistosos e atraentes de belas hipóteses. A verdade não é uma opinião, nem qualquer opinião pode ampliá-la ou adorná-la. Fato e suposição são eternamente separados, e o mais inteligente malabarismo intelectual, embora possa entreter e enganar até mesmo os eleitos, não pode alterar um fato ou afetar a natureza das coisas como elas são. Por causa disso, o verdadeiro professor abandona o caminho tortuoso da hipótese e lida apenas com os fatos simples da vida. Ele fixa a atenção de homens e mulheres sobre isso, em vez de aumentar a confusão e intensificar a guerra prolixa ao impingir outra suposição a um mundo já perdido e confuso em um labirinto de hipóteses. Os fatos da vida estão sempre diante de nós e podem ser compreendidos e conhecidos se abandonarmos nosso egoísmo e as ilusões cegantes que esse egoísmo cria. O homem não precisa ir além de seu próprio ser para encontrar a sabedoria, e os fatos desse ser fornecem uma base suficiente para erigir um templo de conhecimento de tal beleza e dimensões que ao mesmo tempo emancipará e glorificará. O homem é, e como ele pensa, assim ele é. A percepção e realização desses dois fatos sozinhos, do ser e do pensamento do homem, levam a uma vasta avenida de conhecimento que não pode parar aquém da mais alta sabedoria e perfeição. Uma das razões pelas quais os homens não se tornam sábios é que eles se ocupam com intermináveis especulações sobre uma alma separada de si mesmos, isto é, de sua própria mente, e assim se cegam para sua verdadeira natureza e ser. A suposição de uma alma separada vela os olhos do homem para que ele não se veja, não conheça a sua mentalidade, desconheça a natureza de seus pensamentos, sem os quais ele não teria vida consciente. A vida do homem é real, seus pensamentos são reais, sua vida é real. Ocupar-nos com a investigação das coisas que são é o caminho da sabedoria. O homem considerado como acima, além e separado da mente e do pensamento, é especulativo e não real, e ocupar-nos com o estudo das coisas que não são, é o caminho da loucura. O homem não pode ser separado de sua mente, sua vida não pode ser separada de seus pensamentos. Mente, pensamento e vida são tão inseparáveis quanto luz, radiância e cor, e não precisam de outro fator para elucidá-los mais do que luz, radiância e cor. Os fatos são todos suficientes e contêm em si mesmos a base de todo o conhecimento que lhes diz respeito. O homem comumente está sujeito a mudanças. Ele não é algo feito e finalmente concluído, mas tem dentro de si a capacidade de progredir. Pela lei universal da evolução, ele se tornou o que é e está se tornando o que será. Seu ser é modificado por cada pensamento que ele pensa. Cada experiência afeta seu personagem. Cada esforço que ele faz muda sua mentalidade. Nisto está o segredo da degradação do homem, e também de seu poder e salvação, se ele utilizar essa lei de mudança na escolha correta de pensamento. Viver é pensar e agir, e pensar e agir é mudar. Enquanto o homem ignora a natureza do pensamento, ele continua a mudar para melhor e para pior, mas, conhecendo a natureza do pensamento, ele inteligentemente acelera e dirige o processo de mudança, e apenas para melhor.
Qual é a soma total dos pensamentos de um homem? Isso ele é, dessa mesmice de pensamento com o homem não há o menor desvio fracionário. Há uma mudança como resultado com a adição e subtração do pensamento, mas a lei matemática é uma qualidade invariável. Vendo que o homem é mente, que a mente é composta de pensamento e que o pensamento está sujeito a mudanças, segue-se que mudar deliberadamente o pensamento é mudar o homem. Todas as religiões trabalham sobre o coração, o pensamento do homem, com o objetivo de dirigi-lo para canais mais puros e mais elevados. O sucesso nessa direção, seja parcial ou completo, é chamado de salvação, isto é, libertação de um tipo de pensamento, uma condição da mente, pela substituição de outro pensamento, outra condição. É verdade que os dispensadores da religião hoje não sabem disso por causa do véu hipotético que se interpõe entre o fato e sua consciência. Mas eles fazem isso sem saber, e os grandes mestres que fundaram as várias religiões, construíram sobre este fato, como seus preceitos mostram claramente. As principais coisas sobre as quais esses instrutores dão tanta ênfase e reiteram constantemente, como a purificação do coração, o pensamento de pensamentos corretos e a prática de boas ações, o que eles são, se não chama para um modo de pensamento mais elevado e nobre, forças energizantes incitando homens e mulheres a fazerem um esforço na escolha de pensamentos que os elevarão a reinos de maior poder, maior bem, maior bem-aventurança, aspiração, meditação, devoção. Estes são os principais meios que os homens em todas as épocas empregam para alcançar modos mais elevados de pensamento, ares mais amplos de paz, domínios mais vastos de conhecimento, pois como ele pensa em seu coração, assim ele é. Ele é salvo de si mesmo, de sua própria loucura e sofrimento, criando dentro de si novos hábitos de pensamento, tornando-se um novo pensador, um novo homem. Se um homem, por um esforço supremo, conseguisse pensar como Jesus pensava, não por imitação, mas por uma súbita percepção de seu poder interior, ele seria como Jesus. Nos registros budistas há um caso de um homem, não possuidor de grande piedade ou sabedoria, que perguntou a Buda como alguém poderia alcançar a mais elevada sabedoria e iluminação. Buda respondeu, cessando todo desejo. Está registrado que o homem abandonou todos os desejos pessoais e imediatamente percebeu a mais alta sabedoria e iluminação. Um dos ditos de Buda diz: o único milagre com o qual o sábio se preocupa é a transformação de um pecador em santo. Emerson também se referiu a esse poder transformador de mudança de pensamento quando disse: é tão fácil ser grande quanto ser pequeno, que é muito parecido com aquele outro ditado grande e frequentemente repetido, mas pouco compreendido: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E, afinal, qual é a diferença fundamental entre um grande homem e um pequeno? É uma questão de pensamento, de atitude mental. É verdade que é uma questão de conhecimento, mas então, o conhecimento não pode ser separado do pensamento. Cada substituição de um pensamento melhor por um pior é um agente transformador que marca um importante avanço no conhecimento. Em toda a extensão da vida humana, desde o mais baixo selvagem até o mais elevado tipo de homem, o pensamento determina o caráter, a condição, o conhecimento. A massa da humanidade se move lentamente ao longo do caminho evolutivo impelido pelo impulso cego de seus pensamentos dominantes à medida que são estimulados e evocados por coisas externas. Mas o verdadeiro pensador, o sábio, viaja rápida e inteligentemente por um caminho próprio. As multidões, não esclarecidas quanto à sua natureza espiritual, são escravas do pensamento, mas o sábio é o mestre do pensamento. Eles seguem cegamente, ele escolhe com inteligência. Eles obedecem ao impulso do momento, pensando em seu prazer e felicidade imediatos, ele comanda e subjuga o impulso, apoiando-se naquilo que é permanentemente certo. Eles, obedecendo a um impulso cego, violam as leis da justiça, ele, conquistando o impulso, obedece à lei da justiça. O sábio fica cara a cara com os fatos da vida. Ele conhece a natureza do pensamento. Ele compreende e obedece à lei do seu ser. Mas a vítima sobrecarregada de tristeza do impulso cego pode abrir seus olhos mentais e ver a verdadeira natureza das coisas quando desejar fazê-lo. O sábio, inteligente, radiante, calmo, e o tolo, confuso, obscurecido, perturbado, são um em essência, e estão divididos apenas pela natureza de seus pensamentos. Quando o tolo se afasta e abandona seus pensamentos tolos e escolhe e adota pensamentos sábios, eis, ele se torna um sábio. Sócrates viu a unidade essencial da virtude e do conhecimento, e assim todo sábio vê. O aprendizado pode ajudar e acompanhar a sabedoria, mas não leva a ela. Somente a escolha de pensamentos sábios, necessariamente, a prática de ações sábias conduz à sabedoria. Um homem pode ser instruído nas escolas, mas tolo na escola da vida. Não a memorização de palavras, mas o estabelecimento de si mesmo em pensamentos mais puros, pensamentos mais nobres, leva às revelações pacificadoras do verdadeiro conhecimento.
A loucura e a sabedoria, a ignorância e a iluminação não são meramente o resultado do pensamento, são o próprio pensamento. Tanto a causa quanto o efeito, esforço e resultado estão contidos no pensamento. Tudo o que somos é o resultado do que pensamos. Ela se baseia em nossos pensamentos, é feito de nossos pensamentos. O homem não é um ser que possui uma alma. Ele mesmo é alma. Ele próprio é o pensador e o executor, o ator e o conhecedor. Sua mentalidade composta é ele mesmo. Sua natureza espiritual é cercada por sua esfera de pensamento. Ele é que deseja e sofre, goza e sofre, ama e odeia. A mente não é o instrumento de uma alma metafísica, sobre-humana. O homem é alma, a mente está sendo, mente é homem. O homem pode se encontrar. Ele pode se ver como ele é. Quando ele estiver preparado para abandonar o mundo ilusório e autocriado das hipóteses no qual ele vagueia e ficar cara a cara com a realidade, então ele conhecerá a si mesmo como é. Além disso, ele pode se imaginar como gostaria de ser, e pode criar dentro de si o novo pensador, o novo homem. Pois cada momento é um momento de escolha, e cada hora é o destino. 3. Luz sobre a lei de causa e efeito na vida humana. Com que frequência as pessoas associam a palavra lei com dureza e crueldade. Parece encarnar para eles nada além de uma tirania inflexível. Isso decorre em parte de sua incapacidade de perceber princípios separados das pessoas e em parte da ideia de que o ofício da lei é apenas punir. Visto a partir de tal atitude mental, o termo lei é vagamente considerado como algum tipo de personalidade indefinida cujo negócio é caçar transgressores e esmagá-los com punições avassaladoras. Agora, enquanto a lei pune, sua função principal é proteger. Mesmo as leis que o homem faz são formuladas por ele para se proteger de suas próprias paixões mais baixas. A lei de nosso país é instituída para a proteção da vida e da propriedade, e só entra em vigor como fator punitivo quando é violada. Os ofensores contra ela provavelmente pensam nela como cruel e, sem dúvida, a consideram com terror, mas para aqueles que a obedecem, é um protetor e amigo permanente, e não pode lhes causar terror. Assim, com a lei divina, que é o suporte do universo, o coração e a vida do cosmos é o que protege e sustenta, e não é menos protetor em suas penalidades do que em suas bênçãos pacíficas. É, de fato, uma proteção eterna que nunca é negada por um momento, e protege todos os seres contra si mesmos, trazendo todas as violações de si mesmo, sejam ignorantes ou intencionais, através da dor ao nada. A lei não pode ser parcial. É um modo de ação invariável, desobedecendo ao qual somos feridos, obedecendo, ficamos felizes. Nem proteção nem súplica podem alterá-lo, pois se pudesse ser alterado ou anulado o universo entraria em colapso e o caos prevaleceria. Não é menos bondoso que soframos a penalidade de nossos erros do que gozemos da bem-aventurança de nossos atos corretos. Se pudéssemos escapar dos efeitos de nossa ignorância e pecado, toda a segurança desapareceria e não haveria refúgio, pois poderíamos então duvidar igualmente do resultado de nossa sabedoria e bondade. Tal esquema seria de capricho e crueldade, enquanto a lei é um método de justiça e bondade. De fato, a lei suprema é o princípio da bondade eterna, sem defeito em operação e infinita em aplicação. Não é nada mais do que isso, amor eterno, sempre pleno, sempre fluindo livre, do qual o cristão canta, e a compaixão sem limites dos preceitos e poesia budistas. A lei que nos pune é a lei que nos preserva. Quando em sua ignorância os homens querem destruir a si mesmos, seus braços eternos são lançados sobre eles em proteção amorosa, embora às vezes dolorosa. Cada dor que sofremos nos aproxima do conhecimento da sabedoria divina. Cada bênção que desfrutamos nos fala da perfeição da grande lei e da plenitude da bem-aventurança que será do homem quando ele chegar à sua herança do conhecimento divino. Progredimos aprendendo, e aprendemos, até certo ponto, sofrendo. Quando o coração é abrandado pelo amor, a lei do amor é percebida em toda a sua maravilhosa bondade. Quando a sabedoria é adquirida, a paz é garantida. Não podemos alterar a lei das coisas, que é de sublime perfeição. Mas podemos alterar-nos para compreender cada vez mais essa perfeição e tornar nossa a sua grandeza. Desejar reduzir o perfeito ao imperfeito é o cúmulo da tolice, mas esforçar-se para trazer o imperfeito ao perfeito é o cúmulo da sabedoria. Os videntes do cosmos não lamentam o esquema das coisas. Eles veem o universo como um todo perfeito, não como uma mistura imperfeita de partes. Os grandes mestres são homens e mulheres de alegria permanente e paz celestial. O cego cativo do desejo profano pode chorar: ah, amor, você e eu poderíamos com ele conspirar para apreender todo esse triste esquema de coisas, não o despedaçaríamos em pedaços, e então o remodelaríamos mais perto do desejo do coração. Este é o desejo da natureza carnal, o desejo de desfrutar de prazeres ilícitos em qualquer extensão, e não colher quaisquer consequências dolorosas. São tais homens que consideram o universo como um desculpe esquema de coisas. Eles querem que o universo se dobre à sua vontade e desejo,
querem a ilegalidade, não a lei. Mas o sábio dobra sua vontade e submete seu desejo à ordem divina, e vê o universo como a gloriosa perfeição de uma infinidade de partes. Buda sempre se referiu à lei moral do universo como a boa lei, e de fato ela não é percebida corretamente se for pensada como algo menos bom, pois nele não pode haver nenhum grão de mal, nenhum elemento de bondade. Não é um monstro de coração de ferro esmagando os fracos e destruindo os ignorantes, mas um amor reconfortante e uma compaixão meditativa protegendo os mais ternos do mal e protegendo os mais fortes de um uso muito destrutivo de sua força. Ela destrói todo o mal, preserva todo o bem. Ele envolve a menor muda sob seus cuidados e destrói o mal mais colossal com um sopro. Percebê-lo é a visão beatífica. Conhecê-lo é a bem-aventurança beatífica, e aqueles que o percebem e o conhecem estão em paz. Eles estão felizes para sempre. Tal é a lei que move a justiça, que ninguém pode desviar ou permanecer, o coração disso é o amor, o fim é a paz e a consumação doce, obedeça. 4. Luz sobre os valores espirituais e materiais é um axioma antigo de que tudo tem seu preço. Todo mundo sabe disso comercialmente, mas poucos sabem disso espiritualmente. Os negócios consistem em um intercâmbio mútuo de valores equitativos. O cliente dá dinheiro e recebe mercadorias, e o comerciante dá mercadorias e recebe dinheiro. Este método é universal e é considerado por todos como justo. Nas coisas espirituais o método é o mesmo, mas a forma de intercâmbio é diferente. Para coisas materiais, uma coisa material é dada em troca. Ora, essas duas formas de troca não podem ser transpostas, eles são de naturezas inversas e permanecem eternamente separados. Assim, um homem pode levar dinheiro a uma loja e pedir comida, roupas ou literatura, e receberá mercadorias no valor de seu dinheiro. Mas se ele levasse $1 a um professor da verdade e pedisse para ser suprido com $1 de religião, retidão ou sabedoria, ele seria informado de que essas coisas não podem ser compradas com dinheiro, que sua natureza espiritual exclui de transações comerciais. O sábio professor, no entanto, também lhe diria que essas necessidades espirituais devem ser compradas. Embora o dinheiro não possa comprá-los, eles têm seu preço, e algo deve ser separado antes que possam ser recebidos. Em uma palavra, em vez de oferecer dinheiro, ele deve oferecer a si mesmo, ou egoísmo. Portanto, egoísmo abandonado, tanta religião, justiça e sabedoria seriam recebidas imediatamente, sem falta e com perfeita equidade. Pois se um homem tem certeza de receber comida e roupas perecíveis pelo dinheiro que deposita, com muito mais certeza receberá o sustento espiritual imperecível e a proteção para o egoísmo que ele dá. A lei deve operar no menor e falhar no maior? O homem pode deixar de observar a lei, mas a lei é infalível. Um homem pode amar seu dinheiro, mas deve se desfazer dele antes que possa receber os confortos materiais da vida. Da mesma forma, um homem pode amar suas gratificações egoístas, mas deve abandoná-las antes que possa receber os confortos espirituais da religião. Ora, quando um comerciante dá mercadorias por dinheiro, não é para ficar com o dinheiro, mas para dá-lo em troca de outros bens. A função primária dos negócios não é permitir que todos acumulem dinheiro, mas facilitar o intercâmbio de mercadorias. O avarento é o maior de todos os fracassos, e pode morrer de fome e exposição enquanto milionário, porque é um adorador da letra do dinheiro e ignora seu espírito, o espírito de intercâmbio mútuo. O dinheiro é um meio, não um fim, sua troca é um sinal de que os bens estão sendo dados e recebidos com justiça. Assim, o comércio, com todas as suas inúmeras ramificações de detalhes, é redutível a um princípio primário, a saber, o intercâmbio mútuo das necessidades materiais da vida. Agora vamos seguir este princípio na esfera espiritual, e traçar ali sua operação. Quando um homem espiritual dá coisas espirituais, bondade, simpatia, amor e recebe felicidade em troca, não é para acumular e abraçar para si essa felicidade, mas para dá-la aos outros, assim, receber de volta as coisas espirituais. A função primária da espiritualidade não é acumular prazer pessoal, mas tornar real o intercâmbio de bênçãos espirituais. O homem mais egoísta, aquele cujo objetivo principal é obter a felicidade para si mesmo, é um avarento espiritual. Sua mente pode perecer de miséria espiritual, embora ele esteja cercado pelos objetos que obteve para satisfazer seu prazer, porque ele está adorando a letra da felicidade e ignorando seu espírito, o espírito de troca altruísta. O objetivo do egoísmo é obter prazer pessoal, ou felicidade, o objeto da religião é a difusão da virtude. Assim, a religião, com todos os seus inumeráveis credos, pode ser resolvida em um princípio primário, a saber, intercâmbio mútuo de bênçãos espirituais. Quais são, então, as bênçãos espirituais? Eles são bondade, fraternidade, boa vontade, simpatia, tolerância, paciência, confiança, paz, amor sem fim e compaixão ilimitada.
Essas bênçãos, essas necessidades para o espírito faminto do homem, podem ser obtidas, mas seu preço deve ser pago. Indelicadeza, falta de caridade, má vontade, dureza, mau humor, impaciência, suspeita, contenda, ódio e crueldade, tudo isso, juntamente com a felicidade, a satisfação pessoal que eles dão, devem ser abandonados. Essas moedas espirituais, mortas em si mesmas, devem ser separadas. Quando separadas, serão imediatamente recebidas suas contrapartes espirituais, as bênçãos vivas e imperecíveis das quais são um meio e um sinal. Para concluir, quando um homem dá dinheiro a um comerciante e recebe mercadorias em troca, ele não deseja ter seu dinheiro novamente. Ele voluntariamente se separou dele para sempre e está satisfeito com a troca. Então, quando um homem desiste da injustiça em troca da justiça, ele não deseja ter seus prazeres egoístas de volta. Ele os abandonou para sempre, e está satisfeito e em paz. Assim também, quando alguém dá um presente, mesmo que seja um presente material, ele não espera que o receptor lhe devolva seu valor em dinheiro, porque é um ato espiritual e não uma transação comercial. A coisa material representa, assim, o intercâmbio de bênçãos espirituais e a felicidade que a acompanha, a felicidade de uma dádiva concedida e a de uma dádiva recebida. Não se vendem dois pardais por um centavo. Tudo no universo, cada objeto e cada pensamento, é valorizado. As coisas materiais têm um valor material, as coisas espirituais têm um valor espiritual, e confundir esses valores não é sábio. Procurar comprar bênçãos espirituais com dinheiro, ou luxos materiais com virtude, é o caminho do egoísmo e da loucura. É confundir escambo com religião e fazer do escambo uma religião. Simpatia, bondade, amor não podem ser comprados e vendidos, eles só podem ser dados e recebidos. Quando um presente é pago, deixa de ser um presente. Porque tudo tem um valor, o que é dado livremente ganha-se com a acumulação. Aquele que renuncia à menor felicidade do egoísmo obtém a maior felicidade do altruísmo. O universo é justo, e sua justiça é tão perfeita que aquele que uma vez a percebeu não pode mais duvidar ou temer. Ele só pode se perguntar e ficar feliz. 5. Luz sobre o senso de proporção. Em um pesadelo não há relação de uma coisa com outra, todas as coisas são aleatórias, e há uma confusão geral e miséria. Homens sábios compararam a vida egoísta a um pesadelo. Há uma estreita semelhança entre uma vida egoísta, na qual o senso de proporção está tão perdido que as coisas só são vistas quando afetam os próprios objetivos egoístas, e na qual há excitações febris e problemas e desastres avassaladores, e aquele estado de sono perturbado conhecido como pesadelo. Em um pesadelo, também, a vontade controladora e a inteligência perceptiva estão adormecidas, e em uma vida egoísta a melhor natureza e as percepções espirituais estão trancadas em profundo sono. A mente inculta carece do senso de proporção. Ele não vê a relação correta de um objeto natural com o outro e, a partir de então, está morto para a beleza e a harmonia que o cercam. E o que é esse senso de proporção senão a faculdade de ver as coisas como elas são? É uma faculdade que precisa ser cultivada, e seu cultivo, quando aplicado a objetos naturais, abrange toda a inteligência e refina o caráter moral. Entra, no entanto, tanto nas coisas espirituais quanto nas naturais, e aqui é mais carente e mais necessária. Pois ver as coisas como elas são na esfera espiritual é não encontrar motivo para tristeza, nem abrigo para lamentação. De onde vem toda essa tristeza e ansiedade, medo e problemas? Não é porque as coisas não são como os homens e as mulheres desejam que sejam. Não é porque a multiplicidade de desejos os impede de ver as coisas em sua verdadeira perspectiva e proporção correta. Quando alguém está sobrecarregado de tristeza, ele não vê nada além de sua perda, sua proximidade com ele apaga toda a visão da vida. A coisa em si pode ser pequena, mas para o sofredor assume uma magnitude desproporcional aos objetos da vida circundantes. Todos os que passaram dos 30 anos podem relembrar suas vidas em momentos em que estavam perplexos pela ansiedade, dominados pela dor, ou mesmo, talvez, à beira do desespero, por incidentes que, vistos agora em sua devida proporção, são conhecidos por ser muito pequeno. Se o pretenso suicídio hoje detiver sua mão e esperar, ao fim de 10 anos ele ficará maravilhado com sua tolice por um assunto relativamente pequeno. Quando a mente está possuída pela paixão ou paralisada pela dor, ela perdeu o poder de julgamento. Não pode pesar e considerar. Ele não percebe os valores relativos e as proporções das coisas que o perturbam. Acordado e agindo, ele ainda se move em um pesadelo que mantém suas faculdades escravizadas. O partidário apaixonado carece de um senso de proporção a tal ponto que, para ele, seu próprio lado ou visão parece tudo o que é certo e bom, e o de seu oponente tudo o que é ruim e errado. A essa parcialidade sua razão está acorrentada, de modo que qualquer razão que ele possa trazer sobre o assunto é colocada a serviço do preconceito, e não é exercida para encontrar a relação justa que existe entre os dois lados.
Ele está tão convencido de que seu próprio partido está certo, e o outro, igualmente inteligente, está todo errado, que é impossível para ele ser imparcial e justo. A única coisa que ele entende como justiça é conseguir o que quer, ou colocar algum poder dominante nas mãos de seu partido. Assim como o senso de proporção nas coisas materiais põe fim ao espírito de repugnância, assim nas coisas espirituais põe fim ao espírito de contenda. O verdadeiro artista não vê feiura em lugar algum, ele só vê beleza. Aquilo que é repugnante para os outros preenche, para ele, seu devido lugar na natureza, e aparece em seu quadro como uma coisa bela. O verdadeiro vidente não vê o mal em lugar algum, ele vê o bem universal. Aquilo que é odioso para os outros, ele vê em seu devido lugar no esquema da evolução, e é mantido desapaixonadamente em sua mente como um objeto de contemplação. Homens e mulheres se preocupam, se afligem e lutam porque não têm esse senso de proporção, porque não veem as coisas em suas relações corretas. Os objetos de sua turbulência não são coisas em si, mas suas próprias opiniões sobre as coisas, sombras autocriadas, criações irreais de um pesadelo egoísta. O cultivo e o desenvolvimento do senso ético de proporção converte o partidário inflamado em um pacificador gentil, e dá a calma e a busca do profeta ao instrumento até então cego no jogo conflitante de forças egoístas. O senso espiritual de proporção dá sanidade, restaura a mente à calma, confere imparcialidade e justiça e revela um universo de harmonia impecável. 6. Luz sobre a adesão ao princípio. O homem de verdade nunca se afasta dos princípios divinos que ele desposou. Ele pode ser ameaçado com doença, pobreza, dor, perda de amigos e posição, sim, mesmo com morte imediata, mas ele não abandona os princípios que sabe serem eternamente verdadeiros. Para ele, há uma coisa mais dolorosa, mais a ser temida e evitada do que todos os males acima juntos, a deserção dos princípios. Tornar-se covarde na hora da provação, negar a consciência, juntar-se à ralé das paixões, desejos e medos para se voltar contra, acusar e crucificar o Cristo eterno de princípio divino, porque, de fato, esse princípio não lhe deu saúde, riqueza e facilidade. Isso, para o homem da verdade, é o mal dos males, o pecado dos pecados. Não podemos escapar da doença e da morte. Embora os evitemos por muito tempo, no final eles nos ultrapassarão. Mas podemos evitar o mal, podemos evitar o medo e a covardia. Quando habitualmente evitamos o mal e expulsamos o medo, os males da vida não nos subjugarão quando nos alcançarem, pois os teremos dominado. Em vez de evitá-los por uma temporada, devemos tê-los conquistado em seu próprio terreno. Há quem ensine que é certo fazer o mal quando o errado é proteger o outro, que é bom, por exemplo, contar uma mentira quando seu objetivo é o bem-estar de outro, isto é, que é correto abandonar um princípio de veracidade sob severa provação. Tal ensino nunca emanou dos lábios dos grandes mestres. Não foi pronunciada nem mesmo por aqueles homens menores, mas soberbamente nobres, os profetas, santos e mártires, pois aqueles homens divinamente iluminados sabiam muito bem que nenhuma circunstância pode fazer um erro certo, e que uma mentira não tem poder salvador e protetor. A transgressão é um mal maior do que a dor, e a mentira é mais mortal e destrutiva do que a morte. Jesus repreendeu Pedro por tentar proteger a vida de seu mestre por meio de transgressões, e nenhuma pessoa de mente correta aceitaria a vida às custas do caráter moral de outro quando parecia possível fazê-lo. Todos os homens admiram e reverenciam os mártires, aqueles homens e mulheres firmes que temiam o mal, a covardia e a mentira, mas que não temiam a dor e a morte, aqueles que foram firmes e calmos em sua adesão ao princípio, mesmo quando levados ao extremo da provação. Sim, mesmo quando as zombarias e zombarias dos inimigos os assaltavam, e as lágrimas e agonias dos entes queridos os atraíam, eles não vacilaram nem voltaram atrás, sabendo que o futuro bem e a salvação do mundo inteiro dependiam de sua firmeza naquele supremo hora. Por isso, eles permanecem em todos os tempos como monumentos de virtude, centros de salvação e poder edificante para toda a humanidade. Mas aquele que mentiu para se salvar, ou por causa dos 2 ou 3 seres que ele amava pessoalmente, raramente é ouvido, pois na hora da deserção do princípio, seu poder se foi. Se ele é ouvido, ele não é amado por essa mentira. Ele é sempre visto como alguém que caiu quando o teste foi aplicado, como exemplo da mais alta virtude, ele é rejeitado por todos os homens em todos os tempos. Se todos os homens acreditassem que uma inverdade estava certa em circunstâncias extremas, não teríamos mártires e santos, a fibra moral da humanidade teria sido minada e o mundo seria deixado para tatear em trevas cada vez mais profundas. A atitude que considera o mal feito por causa dos outros como a coisa certa a fazer baseia-se na suposição tácita de que o errado e a falsidade são males inferiores à infelicidade, à dor e à morte. Mas o homem de discernimento moral sabe que o mal e a falsidade são os maiores males, e por isso nunca os comete, mesmo que sua própria vida ou a vida de outros pareçam estar em jogo.
É fácil para um homem na época florida da tranquilidade ou no apogeu da prosperidade persuadir-se de que está aderindo firmemente aos princípios. Mas quando a dor o atinge, quando a escuridão do infortúnio começa a cair sobre ele, e a pressão das circunstâncias o cerca, então ele está em seu julgamento e chegou ao tempo de prova. Nessa época será revelado se ele se apega a si mesmo ou se adere à verdade. Princípios são para nossa salvação na hora da necessidade. Se os abandonarmos naquela hora, como podemos ser salvos das armadilhas e dores do eu? Se um homem faz mal à sua consciência, pensando assim evitar alguma dor imediata ou urgente, ele não faz senão aumentar a dor e o mal. O homem bom está menos ansioso para evitar a dor do que para o mal. Não há sabedoria nem segurança em abandonar princípios permanentes e protetores quando nossa felicidade parece estar em jogo. Se abandonarmos o verdadeiro pelo agradável, perderemos o agradável e o verdadeiro. Mas se trocarmos o agradável pelo verdadeiro, a paz da verdade aliviará nossa tristeza. Se trocarmos o superior pelo inferior, o vazio e a angústia nos alcançarão, e então, tendo abandonado o eterno, onde está nossa rocha de refúgio? Mas se trocarmos o inferior pelo superior, a força e a satisfação do superior permanecerão conosco, a plenitude da alegria nos alcançará e encontraremos na verdade uma rocha de refúgio contra os males e tristezas da vida. Encontrar o permanente em meio a todas as mudanças da vida e, depois de encontrá-lo, aderir a ele em todas as circunstâncias, isso é a verdadeira felicidade, apenas isso é salvação e paz duradoura. 7. Luz sobre o sacrifício do ser. O auto-sacrifício é um dos princípios fundamentais dos ensinamentos dos grandes mestres espirituais. Consiste em abrir mão do eu, ou egoísmo, para que a verdade se torne a fonte da conduta. O eu não é uma entidade que deve ser expulsa, mas uma condição da mente que deve ser convertida. A renúncia do eu não é a aniquilação do ser inteligente, mas a aniquilação de todo desejo obscuro e egoísta. O eu é o apego cego a coisas perecíveis e prazeres transitórios, distintos da prática inteligente da virtude e da retidão. O eu é a cobiça, o desejo do coração, e é isso que deve ser abandonado antes que a verdade possa ser conhecida, com sua calma permanente e paz sem fim. Desistir das coisas não adiantará, é o desejo por coisas que deve ser sacrificado. Embora um homem sacrifique a riqueza, a posição, os amigos, a família, a fama, o lar, a esposa, os filhos, sim, e também a vida, de nada valerá se o eu não for renunciado. Buda renunciou ao mundo e a tudo o que lhe era caro, mas durante 6 anos ele vagou, buscou e sofreu, e só quando desistiu dos desejos do coração ele se iluminou e alcançou a paz. Ao desistir apenas dos objetos de autoindulgência, não haverá paz, mas o tormento seguirá. É a autoindulgência, o desejo pelo objeto, que deve ser abandonado, então a paz entra no coração. O sacrifício é doloroso enquanto houver qualquer vestígio do eu permanecendo no coração. Enquanto permanecer no coração um desejo oculto por um objeto ou prazer indigno que foi sacrificado, haverá períodos de sofrimento intenso e tentação feroz. Mas quando o desejo pelo objeto ou prazer indigno é afastado para sempre da mente, e o sacrifício é completo e perfeito, então, em relação a esse objeto ou prazer específico, não pode haver mais sofrimento ou tentação. Assim, quando o eu em sua totalidade é sacrificado, o sacrifício, em seu aspecto doloroso, chega ao fim, e o conhecimento perfeito e a paz perfeita são alcançados. O ódio é próprio. A cobiça é o eu. A inveja e o ciúme são próprios. A vaidade e a jactância são o eu. A gula e a sensualidade são o eu. A mentira e o engano são o eu. Falar mal do próximo é o próprio eu. A raiva e a vingança são próprias. O auto-sacrifício consiste em abandonar todas essas condições obscuras da mente e do coração. O processo é doloroso em seus estágios iniciais, mas logo uma paz divina desce a intervalos sobre o peregrino. Mais tarde, essa paz permanece com ele por mais tempo e, finalmente, quando os raios da verdade começam a irradiar no coração, permanece com ele. Este sacrifício leva à paz, pois na vida perfeita da verdade, não há mais sacrifício, nem dor e tristeza. Pois onde não há mais eu, não há nada a ser abandonado. Onde não há apego da mente a coisas perecíveis, não há nada a ser renunciado. Onde tudo foi colocado no altar da verdade, o amor egoísta é engolido pelo amor divino. E no amor divino não há pensamento de si mesmo, pois há a perfeição do discernimento, iluminação e imortalidade e, portanto, a paz perfeita. 8. Luz sobre o manejo da mente. Após o último capítulo, algumas dicas sobre o manejo da mente serão sem dúvida oportunas. Antes que um homem possa ver até mesmo a necessidade de um autogoverno completo, ele terá que se livrar de uma grande ilusão na qual tantos estão envolvidos, a ilusão de acreditar que seus lapsos de conduta são inteiramente devidos aos que o cercam, e não inteiramente para si mesmo. Eu poderia progredir muito mais se não fosse impedido por outros ou é impossível para mim avançar,
visto que vivo com pessoas tão irritáveis, são queixas comumente expressas que surgem do erro de imaginar que outros são responsáveis pela própria tolice. O homem violento ou irritável sempre culpa os que o cercam por seus acessos de raiva e, vivendo continuamente nessa ilusão, ele se torna cada vez mais confirmado em sua temeridade e perturbações. Pois como pode um homem superar, ou melhor, como pode ele tentar superar sua fraqueza se ele se convence de que ela brota inteiramente das ações dos outros? Além disso, acreditando firmemente nisso, ele descarrega sua raiva cada vez mais sobre os outros, a fim de tentar melhorar as coisas para si mesmo, e assim fica completamente perdido em todo o conhecimento da verdadeira origem de seu estado infeliz. Os homens lançam a culpa de seus atos não prósperos sobre os cúmplices de sua própria resolução, ou qualquer coisa, menos seus fracos e os culpados. Ser responsável por cada ação. Todas as fraquezas, pecados e quedas de um homem surgem em seu próprio coração, e somente ele é responsável por eles. É verdade que há tentadores e provocadores, mas tentações e provocações são impotentes para quem se recusa a responder a elas. Tentadores e provocadores não passam de homens tolos, e aquele que cede a eles tornou-se um cooperador voluntário em sua loucura. Ele é imprudente e fraco, e a fonte de problemas está nele mesmo. O homem puro não pode ser tentado, o sábio não pode ser provocado. Que um homem compreenda plenamente que ele é absolutamente responsável por todas as suas ações, e ele já percorreu uma distância considerável no caminho que leva à sabedoria e à paz, pois ele então começará a utilizar a tentação como meio de crescimento, e o erro conduta de outros ele considerará como um teste de sua própria força. Sócrates agradeceu aos deuses o dom de uma esposa megera, que lhe permitiu cultivar melhor a virtude da paciência. É uma verdade simples e facilmente percebida que podemos nos tornar mais pacientes vivendo com os impacientes, e nos tornarmos altruístas vivendo com os egoístas. Se um homem é impaciente com o impaciente, ele próprio é impaciente. Se ele é egoísta com os egoístas, então ele próprio é egoísta. O teste e a medida da virtude é a prova e, como ouro e pedras preciosas, quanto mais é testada, mais brilhante ela brilha. Se um homem pensa que tem virtude, mas cede quando o vício oposto lhe é apresentado, não se iluda, ele ainda não alcançou a posse dessa virtude. Se um homem se levantar e se tornar um homem de fato, que ele pare de pensar o pensamento fraco e tolo, eu sou impedido pelos outros, e que ele comece a descobrir que ele é impedido apenas por si mesmo. Deixe-o perceber que ceder a outro é apenas uma revelação de sua própria imperfeição, e eis. Sobre ele descerá a luz da sabedoria, e a porta da paz se abrirá para ele, e ele logo se tornará o conquistador de si mesmo. O fato de um homem ser continuamente perturbado pelo contato íntimo com os outros é uma indicação de que ele precisa desse contato para impeli-lo a uma compreensão mais clara de si mesmo, e em direção a um estado de espírito mais elevado e mais firme. As mesmas coisas que ele considera como obstáculos intransponíveis se tornarão para ele as ajudas mais valiosas quando ele perceber plenamente sua responsabilidade moral e seu poder inato de fazer o que é certo. Ele então deixará de culpar os outros por sua conduta não masculina e começará a viver com firmeza em todas as circunstâncias. As escamas da autoilusão cairão rapidamente de seus olhos, e então ele verá que muitas vezes quando se imaginava provocado, ele mesmo era realmente o provocador. À medida que ele se eleva acima de seus próprios distúrbios mentais, a necessidade de entrar em contato com a mesma condição em outros cessará, e ele passará, por um processo natural, para a companhia dos bons e dos puros. Ele então despertará nos outros a nobreza que alcançou em si mesmo. Seja nobre, e a nobreza que jaz em outros homens, adormecidos, mas nunca mortos, levantar-se-á em majestade ao encontro dos teus. 9. Luz sobre o autocontrole. A porta do céu. A primeira lição que o mundo tem que aprender em seu caminho para a sabedoria é a lição do autocontrole. Todas as punições amargas que os homens sofrem na escola da experiência são infligidas porque falharam em aprender esta lição. Fora do autocontrole, a salvação é uma palavra sem sentido, e a paz é uma impossibilidade. Pois como pode um homem ser salvo de qualquer pecado enquanto continua a ceder a ele? Ou como ele pode alcançar a paz permanente até que tenha conquistado e subjugado os problemas e perturbações de sua mente? O autocontrole é a porta do céu, conduz à luz e à paz. Sem ela o homem já está no inferno, ele está perdido na escuridão e na inquietação. Os homens infligem a si mesmos sofrimentos de longo alcance e passam por tormentos indescritíveis, tanto do corpo como da alma, por falta de autocontrole. Até que eles recorram à sua prática, seus sofrimentos e tormentos podem passar. Pois não há substituto, nada pode substituí-lo, e não há poder no universo que possa fazer por um homem o que ele, mais cedo ou mais tarde, deve fazer por si mesmo ao entrar na prática do autocontrole. Pelo autocontrole, o homem manifesta seu poder divino e ascende em direção à sabedoria e perfeição divinas. Todo homem pode praticá-lo.
O homem mais fraco pode começar agora, e até que comece, sua fraqueza permanecerá, ou ele se tornará ainda mais fraco. Invocar ou não invocar Deus ou Jesus, Brahma ou Buda, espíritos ou mestres, de nada adiantará aos homens que se recusam a governar a si mesmos e purificar seus corações. Acreditar ou não acreditar que Jesus é Deus, que Buda é onisciente, ou que os espíritos ou mestres guiam os assuntos humanos, não pode ajudar os homens que continuam apegados aos elementos de conflito, ignorância e corrupção dentro de si. Que afirmação ou negação teológica pode justificar, ou que poder exterior corrige o homem que se recusa a abandonar uma língua caluniosa ou abusiva, ou desistir de um temperamento raivoso, ou sacrificar suas imaginações impuras? A flor atinge a luz superior lutando primeiro com as trevas, e o homem só pode alcançar a luz da verdade lutando contra a escuridão dentro de si. A vasta importância do autocontrole não é percebida pelos homens, sua necessidade absoluta não é percebida por eles, e a liberdade espiritual e a glória a que ele conduz estão escondidas de seus olhos. Por causa disso, os homens são escravizados e a miséria e o sofrimento se seguem. Que um homem contemple a violência, impureza, doença e sofrimento que ocorrem na terra, e considere quanto disso é devido à falta de autocontrole, e ele gradualmente perceberá a grande necessidade de autocontrole. Digo novamente que o autocontrole é o portão do céu, pois sem ele nem a felicidade, nem o amor, nem a paz podem ser realizados e mantidos. Na medida em que falta ao homem, exatamente nessa medida sua mente e vida serão entregues à confusão. E é porque um número tão grande de indivíduos ainda não aprendeu a praticá-lo que a restrição forçada das leis nacionais é necessária para a manutenção da lei e da ordem e para a prevenção da confusão destrutiva. O autocontrole é o começo da virtude e leva à aquisição de todos os atributos nobres. É a primeira qualidade essencial de uma vida bem ordenada e verdadeiramente religiosa, e conduz à calma, à bem-aventurança e à paz. Sem ela, embora possa haver crença ou profissão teológica, não pode haver religião verdadeira, pois o que é religião senão conduta esclarecida? E o que é a espiritualidade senão o triunfo sobre as tendências rebeldes da mente? Quando os homens se afastam e se recusam a praticar o autocontrole, caem na grande e sombria ilusão de separar a religião da conduta. Então eles se convencem de que a religião não consiste em superar o ego e viver sem culpa, mas em manter uma certa crença nas escrituras e em adorar um certo Salvador de uma maneira particular. Daí surgem as inúmeras complicações e confusões do culto à letra, e a violência e a luta amarga em que os homens caem em defesa de sua própria religião formulada. Mas a verdadeira religião não pode ser formulada, é pureza de mente, um coração amoroso, uma alma em paz com o mundo. Não precisa ser defendido, pois é ser, fazer e viver. Um homem começa a praticar a religião quando começa a se controlar. 10. Luz sobre atos e suas consequências. Uma das desculpas mais comuns para a transgressão é que, se o certo fosse feito, a calamidade aconteceria. Assim, os tolos se preocupam, não com o ato, mas com a consequência do ato, cuja presciência é presumida. O desejo de obter resultados agradáveis e de escapar de consequências desagradáveis está na raiz daquela confusão mental que torna os homens incapazes de distinguir entre o bem e o mal e os impede de praticar um e abandonar o outro. Mesmo quando se afirma que a coisa errada é feita, não para si mesmo, mas para garantir a felicidade dos outros, a ilusão é a mesma, só que é mais sutil e perigosa. Os sábios se preocupam com o ato, e não com suas consequências. Eles consideram, não o que é agradável ou desagradável, mas o que é certo. Assim, fazendo apenas o que é certo, e não se esforçando por resultados, eles são aliviados de todos os fardos da dúvida, desejo e medo. Tampouco alguém que age assim pode se tornar tão envolvido em uma dificuldade extricável, ou ser perturbado por uma perplexidade dolorosa. Seu curso é tão simples, direto e claro que ele nunca pode ser confundido com dúvidas e incertezas. Krishna diz que aqueles que assim agem sem consideração pelos frutos da ação, e ele declara ainda que aqueles que assim renunciaram aos resultados são supremamente bons, supremamente sábios. Aqueles que trabalham apenas para obter resultados agradáveis e que se desviam do caminho certo quando a sua própria felicidade ou a dos outros parece estar em jogo, não podem escapar da dúvida, da dificuldade, da perplexidade e da dor. Sempre prevendo consequências prováveis, eles agem de uma maneira hoje e de outra amanhã. Instáveis e impelidos pelo vento mutável das circunstâncias, tornam-se cada vez mais confusos, e as consequências sobre as quais se preocupam não se acumulam. Mas aqueles que trabalham somente para a justiça, que são cuidadosos em fazer o ato correto, deixando de lado todas as considerações egoístas, todo o pensamento de resultados, eles são firmes, imutáveis, imperturbáveis e em paz em meio a todas as vicissitudes, e os frutos de seus atos são sempre doce e abençoado. Mesmo o conhecimento, que somente os justos possuem,
de que atos errados nunca podem produzir bons resultados, e que atos corretos nunca podem trazer maus resultados, é em si mesmo repleto de doce segurança e paz. Pois se os frutos dos atos são procurados ou não, eles não podem ser evitados. Aqueles que semeiam para si mesmos, ignorantes da lei da verdade, pensam que podem fazer seus próprios resultados, colhem os frutos amargos do ego. Aqueles que semeiam para a justiça, sabendo que são os ceifeiros, e não os criadores das consequências, colhem os doces frutos da justiça. O direito é supremamente simples e não tem complexidade. O erro é interminavelmente complexo e envolve a mente em confusão. Deixar de lado o eu e a paixão, e estabelecer-se no ato de fazer o que é certo, está é a mais alta sabedoria. 11. Luz no caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria é o caminho mais elevado, o caminho pelo qual todas as dúvidas e incertezas são dissipadas e o conhecimento e a certeza são realizados. Em meio às excitações e prazeres do mundo e aos redemoinhos das paixões humanas, a sabedoria, tão calma, tão silenciosa e tão bela, é realmente difícil de encontrar, difícil, não por sua complexidade incompreensível, mas por sua simplicidade discreta e porque o eu é tão cego e imprudente, e tão ciumento de seus direitos e prazeres. A sabedoria é rejeitada pelos homens porque sempre chega ao próprio eu na forma de reprovação dolorosa, e a natureza inferior do homem não suporta ser reprovada. Antes que a sabedoria possa ser adquirida, o eu deve ser ferido até a morte, e por causa disso, porque a sabedoria é inimiga do eu, o eu se levanta em rebelião e não será superado e negado. O tolo é governado por suas paixões e desejos pessoais. Quando está prestes a fazer qualquer coisa, ele não pergunta isso está certo, mas apenas considera quanto prazer ou vantagem pessoal ele ganhará com isso. Ele não governa suas paixões e age a partir de princípios fixos, mas é escravo de suas inclinações e segue onde elas o levam. O sábio governa suas paixões e afasta todos os desejos pessoais. Ele nunca age por impulso e paixão, mas considera desapaixonadamente o que é certo a ser feito e o faz. Ele é sempre atencioso e seguro de si, e guia sua conduta pelos mais elevados princípios morais. Ele é superior tanto ao prazer quanto à dor. A sabedoria não pode ser encontrada em livros ou viagens, em aprendizado ou filosofia, é adquirido apenas pela prática. Um homem pode ler continuamente os preceitos dos maiores sábios, mas se não se purificar e governar a si mesmo, permanecerá tolo. Um homem pode estar intimamente familiarizado com os escritos dos maiores filósofos, mas enquanto continuar a ceder às suas paixões, não alcançará a sabedoria. A sabedoria é a ação correta, loucura é a ação errada, fazer errado. Toda leitura, todo estudo é inútil se o homem não vê seus erros e os abandona. A sabedoria diz ao homem vaidoso, não se louve, ao orgulhoso, humilhe-se, ao fofoqueiro, governe sua língua, ao homem irado, domine sua ira, ao homem ressentido, perdoe seu inimigo, ao homem autoindulgente, seja moderado, ao homem impuro, purifique seu coração da luxúria, e a todos os homens, cuidado com as pequenas faltas, cumpra fielmente seu dever e nunca se intrometa com o dever de outro. Essas coisas são muito simples, o fazer deles é simples. Mas como isso leva à aniquilação do eu, as tendências egoístas em um homem se opõem a elas e se revoltam contra elas, amando sua própria vida de excitação turbulenta e prazer febril, e odiando o silêncio calmo e belo da sabedoria. Assim os homens permanecem na loucura. No entanto, o caminho da sabedoria está sempre aberto, sempre pronto para receber o passo do peregrino que se cansou dos espinhosos e intrincados caminhos da loucura. Nenhum homem é impedido de se tornar sábio a não ser por si mesmo. Nenhum homem pode adquirir sabedoria senão por seus próprios esforços. E aquele que está disposto a ser honesto consigo mesmo, a medir as profundezas de sua ignorância, a enfrentar seus erros, a reconhecer e reconhecer suas faltas, e imediatamente iniciar a tarefa de sua própria regeneração, tal homem encontrará o caminho da sabedoria. Andando com pés humildes e obedientes, ele chegará, no devido tempo, à doce cidade do livramento. 12. Luz sobre a disposição. Não posso evitar, é a minha disposição. Quantas vezes se ouve esta expressão como desculpa para o mal que isso implica? Isso, que a pessoa que a pronuncia acredita que não tem estrangulamento no assunto, que ele não pode alterar seu caráter. Ele acredita que deve continuar fazendo a coisa errada até o fim de seus dias porque nasceu assim, ou porque seu pai ou avô eram assim, ou, se não estes, então alguém da linhagem familiar há 100, ou 200 ou 300 anos atrás deve ter sido afligido e, portanto, ele é e deve permanecer assim. Tal crença deve ser arrancada, destruída e rejeitada, pois não é apenas sem razão, é uma barreira completa a todo progresso, a todo crescimento em bondade, a todo desenvolvimento de caráter e nobre expansão da vida. O caráter não é permanente, é, de fato, uma das coisas mais mutáveis da natureza. Ato consciente da vontade, está sendo continuamente modificado e reformado pela reafirmação das circunstâncias.
A disposição não é fixa, exceto na medida em que alguém a conserta continuando a fazer a mesma coisa e persistindo na crença obstinada de que não pode evitar. Assim que alguém se livrar dessa crença, descobrirá que pode evitá-la. Além disso, ele descobrirá que a inteligência e a vontade são instrumentos que podem moldar a disposição em qualquer medida, e isso também com considerável rapidez se alguém for sério. O que é disposição senão um hábito formado pela repetição da mesma coisa várias vezes? Pare de repetir, fazer, a coisa, e veja. A disposição é alterada, o personagem é alterado. Acabar com o velho hábito de pensamento ou ação é, eu sei, difícil no início, mas com cada esforço adicional a dificuldade diminui e finalmente desaparece, e então o novo e bom hábito é formado e a disposição muda de ruim para boa. O caráter é enobrecido, a mente é libertada do tormento e é elevada à alegria. Não há necessidade de alguém permanecer escravo de uma disposição que lhe causa infelicidade e que ele mesmo considera indesejável. Ele pode abandoná-lo. Ele pode romper com a escravidão. Ele pode se libertar e ser livre. 13. Luz sobre a liberdade individual. Dentro da esfera de sua própria mente o homem tem todo o poder, mas na esfera de outras mentes e coisas externas, seu poder é limitado. Ele pode comandar sua própria mente, mas não pode comandar a mente dos outros. Ele pode escolher o que deve pensar, mas não pode escolher o que os outros devem pensar. Ele não pode controlar o clima como deseja, mas pode controlar sua mente e decidir qual deve ser sua atitude mental em relação ao clima. Um homem pode reformar o domínio de sua própria mente, mas não pode reformar o mundo exterior porque o mundo exterior é composto de outras mentes que têm a mesma liberdade de escolha que ele. Um ser puro não pode limpar o coração de um menos puro, mas por sua vida de pureza e elucidando sua experiência na obtenção da pureza, ele pode, como professor, agir como um guia para os outros, e assim capacitá-los mais prontamente e rapidamente para purificar-se. Mas mesmo assim esses outros têm o poder de decidir se devem aceitar ou rejeitar tal orientação. Tão completa é a escolha do homem. É por causa dessa verdade dupla, que o homem não tem poder no reino das mentes dos outros e ainda tem todo o poder sobre sua própria mente, que ele não pode evitar as consequências de seus próprios pensamentos e atos. O homem é totalmente impotente para alterar ou evitar consequências, mas é totalmente poderoso em sua escolha de pensamento causativo. Tendo escolhido seus pensamentos, ele deve aceitar todas as suas consequências. Tendo agido, ele não pode escapar dos resultados completos de seu ato. A lei reina universalmente, e a perfeita liberdade individual. Um homem pode fazer o que quiser, mas todos os outros homens também podem fazer o que quiserem. Um homem tem o poder de roubar, mas outros têm o poder de se proteger contra o ladrão. Tendo enviado seu pensamento, tendo agido de acordo com seu propósito, o poder de um homem sobre esse pensamento e propósito está no fim. As consequências são certas e não podem ser evitadas, e serão da natureza do pensamento e ato que as produziu, dolorosas ou abençoadas. Vendo que um homem pode pensar e fazer o que quiser, e que todos os outros têm a mesma liberdade, um homem tem que aprender, mais cedo ou mais tarde, a contar com outras mentes, e até que ele faça isso ele estará incessantemente envolvido em sofrimento. Pensar e agir à parte da consideração dos outros é tanto um abuso quanto uma violação da liberdade. Tais pensamentos e atos são anulados e reduzidos a nada pelo próprio princípio harmonizador da liberdade, e tal anulação e redução são sentidas pelo indivíduo como sofrimento. Quando a mente, elevando-se acima da ignorância, reconhece a magnitude de seu poder dentro de sua própria esfera e deixa de se antagonizar contra os outros, ela se harmoniza com essas outras mentes. Tendo reconhecido sua liberdade de escolha, então percebeu a plenitude espiritual e a cessação do sofrimento. Egoísmo e despotismo são, do ponto de vista espiritual, termos transferíveis, são uma e a mesma coisa. Todo pensamento ou ato egoísta é uma manifestação de egoísmo, é um esforço de despotismo e é enfrentado com sofrimento e derrota. É anulado porque a lei da liberdade não pode, no mínimo, ser anulada. Se o egoísmo pudesse vencer, a liberdade não existiria, mas o egoísmo falha em todos os resultados, exceto na dor, porque a liberdade é suprema. Um ato de egoísmo contém dois elementos de egoísmo, a saber, 1. A negação da liberdade dos outros, 2. A afirmação da própria liberdade além de sua esfera legítima. Desse modo, ela se destrói a si mesma. O despotismo é a morte. O homem não é a criatura do egoísmo, ele é o criador dele. É uma indicação de seu poder de desobedecer até mesmo a lei de seu ser. O egoísmo é poder sem sabedoria, é energia mal direcionada. Um homem é egoísta porque ignora sua natureza e poder como um ser mental. Tal ignorância e egoísmo acarretam sofrimento, e por meio de repetidos sofrimentos e longa experiência ele finalmente chega ao conhecimento e ao exercício legítimo de seu poder.
O homem verdadeiramente iluminado não pode ser egoísta, ele não pode acusar os outros de egoísmo, ou tentar coagi-los a serem altruístas. O homem egoísta está ansioso para dobrar os outros ao seu próprio caminho e vontade, acreditando ser o único caminho certo para todos. Com isso, ele se desperdiça ignorantemente tentando verificar nos outros o poder que ele exerce livremente, ou seja, o poder de escolher seu próprio caminho e exercer sua própria vontade. Ao fazê-lo, ele se coloca em antagonismo direto com as mesmas tendências e liberdade de outras mentes, e põe em operação os instrumentos de seu próprio sofrimento. Daí a interação incessante de forças conflitantes, os intermináveis fogos da paixão, a turbulência, contenda e aflição. O egoísmo é um poder mal aplicado. O homem altruísta é aquele que, cessando toda interferência pessoal, abandona o eu como fonte de julgamento. Tendo reconhecido sua liberdade ilimitada através do abandono de todo egoísmo mesmo em pensamento, ele se abstém de invadir a liberdade ilimitada dos outros. Ele percebe a legitimidade de sua escolha e seu direito ao livre emprego de seu poder. Por mais que os outros decidam agir em relação a tal homem, isso nunca poderá causar-lhe nenhum problema ou sofrimento, porque ele está perfeitamente disposto a que eles decidam agir assim, e ele não deseja que eles ajam de outra maneira. Ele percebe que seu único dever, bem como todo o seu poder, está em agir corretamente para com eles, e que ele não está de forma alguma preocupado com suas ações em relação a ele, que é tanto sua escolha quanto seu negócio. Para o homem altruísta, portanto, a malícia, a inveja, a calúnia, o ciúme, a acusação, a condenação e a perseguição passaram. Tendo cessado de praticar essas coisas, ele não fica perturbado quando elas são lançadas contra ele. Assim, a libertação do pecado é a libertação do sofrimento. O homem altruísta é livre, ele tornou a servidão do pecado impossível, ele quebrou todos os laços. 14. Luz sobre a bênção e dignidade do trabalho. Que trabalho é vida é um princípio repleto de verdade, e que não pode ser repetido com muita frequência ou estudado e praticado com muita atenção. O trabalho é muitas vezes considerado como um meio cansativo e até mesmo degradante de obter facilidade e prazer, e não como o que realmente é uma coisa feliz e nobre em si mesma. A lição contida na máxima precisa ser levada a sério e aprendida cada vez mais profundamente. A atividade, tanto mental quanto física, é a essência da vida. A cessação completa da vida é a morte, e a morte é imediatamente seguida pela corrupção. A facilidade e a morte estão intimamente relacionadas. Quanto mais atividade há, mais abundante é a vida. O trabalhador cerebral, o pensador original, o homem de atividade mental incessante, é o homem mais longevo de uma comunidade. O trabalhador agrícola, o jardineiro, o homem de atividade física incessante vem em seguida com comprimento em anos. Pessoas de coração puro e de mente saudável amam o trabalho e são felizes em seus trabalhos. Eles nunca se queixam de estarem sobrecarregados. É muito difícil, quase impossível, para um homem estar sobrecarregado se vive uma vida sã e pura. É a preocupação, os maus hábitos, o descontentamento e a ociosidade que matam, especialmente a ociosidade, pois se o trabalho é vida, então a ociosidade deve ser a morte. Vamos nos livrar do pecado antes de falarmos sobre o excesso de trabalho. Há aqueles que têm medo do trabalho, o consideram um inimigo, e temem um colapso por fazer demais. Eles têm que aprender o que é o trabalho de um amigo que concede saúde. Outros se envergonham do trabalho, considerando-o uma coisa degradante a ser evitada. Os puros de coração e sãos de cabeça não têm medo nem vergonha do trabalho, e dignificam tudo o que empreendem. Nenhum trabalho necessário pode ser degradante, mas se um homem considera seu trabalho como tal, ele já está degradado, não por sua tarefa, mas por sua vaidade escrava. O homem tem seu trabalho diário de corpo e mente designado, o que declara sua dignidade. O ocioso que tem medo do trabalho e o vaidoso que se envergonha dele estão ambos a caminho da pobreza, se já não estiverem lá. O homem diligente, que ama o trabalho, e o homem de verdadeira dignidade, que glorifica o trabalho, estão ambos a caminho da riqueza, se já não estiverem lá. O preguiçoso está plantando as sementes da pobreza e do crime, o homem vaidoso está semeando as sementes da humilhação e da vergonha. O homem diligente está semeando as sementes da riqueza e da virtude, o trabalhador digno está semeando as sementes da vitória e da honra. Ações são sementes, e a colheita aparecerá no devido tempo. Existe um desejo comum de adquirir riquezas com o menor esforço possível, o que é uma espécie de roubo. Tentar obter os frutos do trabalho sem trabalhar é colher os frutos do trabalho de outro homem. Tentar obter dinheiro sem dar o seu equivalente é tirar o que pertence a outro e não a si mesmo. O que é roubo senão este estado de espírito levado ao seu extremo lógico? Alegremo-nos pelo nosso trabalho. Regozijemo-nos por termos força e capacidade para o trabalho, e aumentemos essa força e capacidade pelo trabalho incessante.
Qualquer que seja o nosso trabalho, ele é nobre e será percebido pelo mundo como nobre, se o realizarmos com espírito nobre. Os virtuosos não desprezam nenhum trabalho que recaia sobre eles. E aquele que trabalha e não desmaia, que é fiel, paciente e intransigente mesmo em tempos de pobreza, certamente comerá dos doces frutos de seu trabalho. Sim, mesmo enquanto ele trabalha e parece fracassar, a felicidade será sua companheira constante, pois bem-aventurado o homem que encontrou seu trabalho, não peça outra bem-aventurança. 15. Luz sobre boas maneiras e refinamento mais para cima, trabalhando a besta, e deixe o macaco e o tigre morrerem. Toda a cultura está fugindo da fera. A evolução é um processo de refinamento, e as leis não escritas da sociedade são inerentes à lei evolutiva. Educação é cultura intelectual. O erudito está empenhado em purificar e aperfeiçoar seu intelecto, o devoto espiritual está empenhado em purificar e aperfeiçoar seu coração. Quando um homem aspira a alturas mais nobres de realização e se dedica à realização de seu ideal, ele começa a refinar sua natureza, e quanto mais puro um homem se torna por dentro, mais refinado, gracioso e gentil será seu comportamento exterior. As boas maneiras têm uma base ética e não podem ser dissociadas da religião. Ser mal educado é ser imperfeito, pois o que são más maneiras senão a expressão externa de defeitos internos? O que um homem faz, isso ele é. Se ele age rudemente, ele é um homem rude; se ele age tolamente, ele é um homem tolo; se ele age gentilmente, ele é um cavalheiro. É um erro supor que um homem pode ter uma mente gentil e refinada por trás de um exterior áspero e brutal, embora tal homem possa possuir algumas fortes virtudes animais, pois o exterior é uma expressão do interior. Um dos passos no nobre caminho óctuplo para a perfeição, conforme exposto por Buda, é conduta correta ou bom comportamento. Deve ficar claro para todos que o homem que ainda não aprendeu a se comportar para com os outros com um espírito bondoso, gracioso e altruísta ainda não entrou no caminho da vida santa. Se um homem refinar seu coração, refinará seu comportamento; se ele refinar seu comportamento, isso o ajudará a refinar seu coração. Ser grosseiro, bruto e mal-humorado pode ser natural para a fera, mas o homem que aspira a ser um membro suportável da sociedade, para não mencionar a maior masculinidade, imediatamente expurgará quaisquer traços bestiais que possam possuí-lo. Todas essas coisas que ajudam no refinamento do homem, como música, pintura, poesia, maneiras, são servidores e mensageiros do progresso. O homem se degrada quando imita o bruto. Não confundamos barbárie com simplicidade ou vulgaridade com honestidade. O altruísmo, a bondade e a consideração pelos outros sempre se manifestarão externamente como gentileza, graciosidade e refinamento. Afetar essas graças simulando-as pode parecer um sucesso, mas não é. A afeição e a hipocrisia são logo divulgadas; o olho de todo homem, mais cedo ou mais tarde, penetra através de sua fragilidade e, finalmente, ninguém, exceto os atores deles, são enganados. Como diz Emerson, o que é feito por efeito, é visto como feito por efeito, e o que é feito por amor, parece ser feito por amor. As crianças bem educadas são ensinadas a sempre considerar a felicidade dos outros antes da sua própria, oferecer aos outros o assento mais confortável, a fruta mais escolhida, o melhor petisco, e assim por diante, e também a fazer tudo, mesmo os atos mais triviais, no caminho certo. E essas duas coisas, altruísmo e ação correta, estão na base, não apenas das boas maneiras, mas de toda a ética, religião e vida verdadeira. Eles representam poder e habilidade. O homem egoísta é fraco e inábil em suas ações. O altruísmo é a maneira correta de pensar, as boas maneiras são a maneira correta de agir, como Emerson, novamente, diz, há sempre uma maneira de fazer tudo, mesmo que seja para cozinhar um ovo. As boas maneiras são a maneira feliz de fazer as coisas direito. É um erro frequente entre os homens imaginar que a vida superior é um ideal, algo bem acima e à parte dos detalhes comuns da vida, e que negligenciá-los ou realizá-los de maneira desleixada é uma indicação de que a mente está preocupada com coisas superiores. Ao passo que é uma indicação de que a mente está se tornando inexata, sonhadora e fraca, em vez de exata, bem desperta e forte. Não importa quão aparentemente trivial seja a coisa que deve ser feita, há uma maneira certa de fazê-lo, e fazê-lo da maneira certa economiza atrito, tempo e problemas, conserva poder e desenvolve graça, habilidade e felicidade. O artesão tem uma variedade de ferramentas com as quais pode exercer seu ofício particular, e ele é ensinado, e também descobre por experiência, que cada ferramenta deve ser aplicada ao seu uso especial, e nunca, sob nenhuma circunstância, uma ferramenta deve ser feita para servir para outro. Ao usar cada ferramenta em seu devido lugar e da maneira correta, o máximo de destreza e potência é alcançado.
Se um menino aprendendo um ofício recusasse a instrução e persistisse em usar as ferramentas à sua maneira, fazendo uma ferramenta servir a outra, ele nunca se tornaria nada melhor do que um desajeitado e seria um fracasso em seu ofício. É o mesmo durante toda a vida. Se um homem se abre para receber instrução e estuda como fazer tudo certo e legalmente, ele se torna forte, hábil e sábio, mestre de si mesmo, de seus pensamentos e ações. Mas se ele persistir em seguir seus impulsos momentâneos, em fazer tudo conforme se sente solicitado, não exercer a ponderação e rejeitar a instrução, tal homem não alcançará nada melhor do que uma vida desleixada e desajeitada. Confúcio prestava mais estrita atenção ao vestuário, à alimentação, ao comportamento, à fala passageira, a todas as chamadas trivialidades da vida, bem como aos momentosos assuntos de Estado e aos elevados princípios morais que ele expunha. Ele ensinou a seus discípulos que é sinal de uma mente vulgar e tola considerar tudo como trivial que é necessário ser feito, que o homem sábio presta atenção a todos os seus deveres e faz tudo com sabedoria, ponderação e justiça. Não é um edito arbitrário da sociedade que o homem que persiste em comer com sua faca seja rejeitado, pois uma faca é dada para cortar e um garfo para comer, e para fazer usos errados e desleixados, mesmo no detalhes passageiros da vida, não traz progresso, mas é retrógrado e causa confusão. Não é uma condição despótica na lei das coisas que, enquanto um homem persistir em pensar e agir indelicadamente para com os outros, ele será excluído do céu. Ele permanecerá na dor e inquietação externa, pois o egoísmo é a ruptura e desordem. O universo é sustentado pela exatidão, repousa na ordem, exige fazer o que é certo, e o buscador da sabedoria vigiará todos os seus caminhos. Ele pensará com pureza, falará gentilmente e agirá graciosamente, refinando toda a sua natureza, tanto na letra quanto no espírito. 16. Luz sobre as diversidades de credos. Aqueles que se apagam do caminho comum em matéria de fé, e partem independentemente em busca da vida superior, distinta da letra do dogma religioso, estão aptos a cair em uma armadilha que os espera em o primeiro passo, ou seja, a armadilha do orgulho. Atacar os credos e falar desdenhosamente dos ortodoxos, como se ortodoxia fosse sinônimo de mal, não são práticas incomuns entre aqueles que imaginam com carinho estar de posse de uma luz espiritual maior. O afastamento da ortodoxia não inclui, de forma alguma, o afastamento do pecado. Na verdade, é frequentemente acompanhado de maior amargura e desprezo. Mudar de opinião é uma coisa, mudar de opinião é outra bem diferente. Retirar a adesão dos credos é fácil, retirar-se do pecado é mais difícil. Ódio e orgulho, e não necessariamente ortodoxia e conformidade, são as coisas a serem evitadas. O próprio pecado de alguém, e não o credo de outro homem, é o que deve ser desprezado. O homem sensato não pode se orgulhar de ser mais amplo do que os outros, ou assumir que está em um plano superior do que os outros, ou pensar com desprezo hipócrita daqueles que ainda se apegam a alguma forma de culto às letras que ele abandonou. Aplicar as palavras estreito, intolerante e egoísta aos outros não é indicação de uma mente iluminada. Ninguém desejaria que esses termos fossem aplicados a si mesmo, e aquele que está se tornando verdadeiramente religioso não fala dos outros com palavras que o feririam se fossem dirigidas a si mesmo. Aqueles que estão aprendendo a exercer humildade e compaixão estão se tornando verdadeiramente iluminados. Pensar humildemente em si mesmos e bondosamente nos outros, condenando seus próprios pecados com lógica impiedosa e pensando com terna piedade nos pecados dos outros, eles desenvolvem aquela percepção da natureza e da lei das coisas que lhes permite ver a verdade que está nos outros e nas religiões dos outros. Eles não condenam seu próximo porque ele tem uma fé diferente, ou porque ele adere a um credo formal. Os credos devem ser, e aquele que cumpre fielmente seu dever em seu próprio credo particular, não interferindo ou condenando o seu próximo no cumprimento de seu dever, está aproximando o mundo da perfeição e da paz. Em meio a todas as diversidades de credos, há um poder unificador de amor imortal e inalterável, e aquele ou ela que tem amor entrou em união solidária com todos. Aquele que adquiriu o verdadeiro espírito da religião, que alcançou o puro discernimento e a profunda caridade de coração, evitará toda luta e condenação. Ele não cairá na ilusão de elogiar sua própria seita, caso ele pertença a uma, e tentar provar que só ela está certa, ou menosprezar outras seitas e tentar provar que elas são falsas. Assim como o homem verdadeiro não fala em louvor de si mesmo ou de seu próprio trabalho, o homem de humildade, caridade e sabedoria não fala de sua própria seita como sendo superior a todas as outras. Ele não procura elevar sua própria religião particular escolhendo buracos em formas de fé que são consideradas sagradas por outros. Nada mais explícito e magnânimo jamais foi pronunciado, em referência a esta frase particular da prática da caridade, do que se encontra no 12º Édito de Asoka, o grande governante e santo indiano que viveu cerca de 2 ou 3 séculos antes da era cristã, e cuja vida, dedicada à difusão da verdade, testemunhou a beleza de suas palavras.
O edito é assim: não deve haver louvor à própria seita e injúria de outras seitas, mas, ao contrário, uma prestação de honra a outras seitas por qualquer causa que possa ser devida. Pode ser ajudado a avançar, e outras seitas serão beneficiadas, agindo de outra forma, a própria seita será destruída ao injuriar os outros. Mas, ao contrário, ele inflige tanto mais dano à sua própria seita. Estas são palavras sábias e santas, o sopro da caridade está neles, e eles podem ser bem ponderados por aqueles que estão ansiosos para derrubar, não as religiões de outros homens, mas suas próprias falhas. É uma ilusão sombria e profunda que leva um homem a pensar que pode promover melhor a causa de sua religião expondo o que ele considera os males de outras religiões. A maior parte disso é que, enquanto tal pessoa se regozija com o pensamento de que, ao menosprezar continuamente outras seitas, ele talvez finalmente as extermine e ganhe todos os homens ao seu lado, ele está o tempo todo envolvido no triste trabalho de trazendo descrédito, e assim destruindo, sua própria seita. Assim como toda vez que um homem calunia outro, ele inflige danos duradouros ao seu próprio caráter e perspectivas, assim toda vez que alguém fala mal de outra seita, ele suja e rebaixa a sua. E o homem que é propenso a atacar e condenar outras religiões é aquele que mais sofre quando sua própria religião é atacada e condenada. Se um homem não gosta que sua própria religião seja denunciada como má e falsa, ele deve se proteger cuidadosamente para não condenar outras religiões como tal. Se lhe agrada quando sua própria causa é bem falada e ajudada, ele deve falar bem e ajudar outras causas que, embora diferentes da sua em método, tenham a mesma boa visão no final. Assim ele escapará dos erros e misérias da luta sectária e se aperfeiçoará na caridade divina. O coração que abraçou a doçura e a caridade evita todas aquelas paixões cegas que mantêm o fogo da luta partidária, da violência, da perseguição e da amargura acesa de geração em geração. Ele habita em pensamentos de piedade e ternura, não desprezando nada e não despertando animosidade. Pois aquele que adquire gentileza obtém aquela visão clara da grande lei que não pode ser obtida de nenhuma outra maneira. Ele vê que há o bem em todas as seitas e religiões, e ele torna esse bem seu. Que o buscador da verdade evite divisões e distinções ofensivas, e que ele se esforce pela caridade, pois a caridade não calúnia ou condena. Não pensa em pisotear os outros e elevar os seus. A verdade não pode se contradizer. A natureza da verdade é exatidão, realidade, certeza inabalável. Por quê, então, o conflito incessante entre as religiões e os credos? Não é por causa do erro. A contradição e o conflito pertencem ao domínio do erro, pois o erro, sendo confusão, é da natureza da autocontradição. Se o cristão diz, minha religião é verdadeira e o budismo é falso, e se o budista diz, o cristianismo é falso e o budismo é verdadeiro, somos confrontados com uma contradição irreconciliável, pois essas duas religiões não podem ser verdadeiras e falsas. Tal contradição não pode vir da verdade e, portanto, deve brotar do erro. Mas se esses dois partidários religiosos disserem ou pensarem agora, sim, realmente a contradição surge do erro, mas o erro está no outro homem e em sua religião, e não em mim e na minha, isso apenas intensifica a contradição. De onde, então, surge o erro, e onde está a verdade? A própria atitude mental que esses homens adotam em relação uns aos outros não constitui o erro. E se eles invertessem essa atitude, trocando antagonismo por boa vontade, não perceberiam a verdade que não está em conflito consigo mesma? O homem que diz, minha religião é verdadeira e a do meu próximo é falsa, ainda não descobriu a verdade em sua própria religião, pois quando o homem fizer isso, verá a verdade em todas as religiões. Como por trás de todos os fenômenos universais há apenas uma verdade, por trás de todas as religiões e credos há apenas uma religião. Pois toda religião contém o mesmo ensinamento ético, e todos os grandes mestres ensinaram exatamente a mesma coisa. Os preceitos do Sermão da Montanha encontram-se em todas as religiões. A vida que esses preceitos exigem foi vivida por todos os grandes mestres e muitos de seus discípulos, pois a verdade é um coração puro e uma vida irrepreensível, e não um conjunto de dogmas e opiniões. Todas as religiões ensinam pureza de coração, santidade de vida, compaixão, amor e boa vontade. Eles ensinam a prática de boas ações e o abandono do egoísmo e do pecado. Essas coisas não são dogmas, teologias e opiniões, são coisas a serem feitas, a serem praticadas, a serem vividas. Os homens não divergem sobre essas coisas, pois são as verdades reconhecidas de cada seita. Sobre o que, então, eles diferem? Sobre suas opiniões, suas especulações, suas teologias. Os homens divergem sobre o que é irreal, não sobre o que é real, eles lutam pelo erro, e não pela verdade.
O essencial de toda religião, e religiões, é que antes que um homem possa conhecer qualquer coisa da verdade, ele deve parar de lutar contra seus semelhantes e aprender a considerá-lo com boa vontade e amor. Como pode um homem fazer isso enquanto está convencido de que a religião de seu próximo é falsa e que é seu dever fazer tudo o que puder para solapá-la e derrubá-la? Isso não é fazer com os outros o que gostaríamos que eles fizessem conosco. Aquilo que é verdadeiro e real em todos os lugares e sempre. Não há distinção entre o cristão piedoso e o budista piedoso. Pureza de coração, piedade de vida, aspirações santas e amor à verdade são os mesmos no budista e no cristão. As boas ações do budista não são diferentes das boas ações do cristão. O remorso pelo pecado e a tristeza por pensamentos e ações errados brotam nos corações, não apenas dos cristãos, mas de homens e mulheres de todas as religiões. Grande é a necessidade de simpatia. Grande é a necessidade de amor. Todas as religiões são iguais, pois ensinam as mesmas verdades fundamentais. Mas os homens, em vez de praticarem essas verdades, engajam-se em opiniões e especulações sobre coisas que estão fora do alcance do conhecimento e da experiência, e é defendendo e promulgando suas próprias especulações particulares que os homens se dividem e entram em conflito uns com os outros. A condenação é o início da perseguição. O pensamento eu estou certo e você está errado é uma semente prolífica de ódio. Foi dessa semente que a Inquisição espanhola cresceu. Aquele que deseja encontrar a verdade universal deve abandonar o egoísmo e extinguir as chamas odiosas da condenação. Ele deve remover de seu coração o pensamento funesto, todos os outros estão errados, e pensar o pensamento iluminador, sou eu que estou errado. E tendo assim pensado, ele deixará de pecar e viverá em amor e boa vontade para com todos, sem fazer distinções, sem se envolver em divisões, pacificador e não partidário. Assim vivendo caridosamente disposto a todos, ele se tornará um com todos. Ele compreenderá a verdade universal, a religião eterna, pois enquanto o erro e o egoísmo dividem, a verdade demonstra que a verdade e a religião unificam. 17. Luz sobre a lei e o milagre. O amor do maravilhoso é um elemento da natureza humana que, como paixões e desejos, deve ser refreado, dirigido e finalmente transmutado, caso contrário, a superstição e o obscurecimento da razão e do discernimento não podem ser evitados. A ideia de um milagre deve ser transcendida antes que a natureza ordenada, eterna e benéfica da lei possa ser percebida. Então a paz e a certeza, que um conhecimento de KW confere, podem ser desfrutadas. Assim como uma criança, quando seus olhos estão abertos para os fenômenos deste mundo, se envolve em maravilhas e se diverte com contos de gigantes e fadas, assim, quando um homem abre seus olhos mentais para coisas espirituais, ele se envolve em histórias de maravilhas e milagres. Assim como uma criança finalmente se torna um homem e deixa para trás as cruezas da infância, compreendendo com mais precisão a natureza relativa dos fenômenos ao seu redor, assim, com um desenvolvimento espiritual mais completo e maior familiaridade com as realidades internas, um homem finalmente deixa para trás a era da maravilha infantil. Ele entra em contato com a lei das coisas e governa a sua vida por princípios que são fixos e invariáveis. A lei é universal e eterna e, embora vastas áreas de conhecimento estejam esperando para serem reveladas, causa e efeito sempre prevalecerão. Cada nova descoberta, cada verdade revelada, servirá para nos aproximar da compreensão da beleza, estabilidade e supremacia da lei. E muito alegre é saber que a lei é inviolável e eterna em todos os departamentos da natureza, pois então sabemos que as mesmas operações do universo são sempre as mesmas, portanto, podem ser descobertas, compreendidas, obedecidas. Este é um fundamento de certeza e, portanto, de grande esperança e alegria. A ideia de milagre é uma negação da lei e a substituição de um poder arbitrário e caprichoso. É verdade que em torno das vidas dos grandes mestres da humanidade as histórias de milagres cresceram, mas elas emanaram das mentes subdesenvolvidas das pessoas, não dos próprios mestres. Lao Tse expôs a lei suprema, ou razão, que não admite nenhum milagre, mas sua religião hoje se tornou tão corrompida com a introdução do maravilhoso que não passa de uma massa de superstição. Mesmo o budismo, cujo fundador declarou que visto que a lei do karma, causa e efeito, governa todas as coisas, o discípulo que visa realizar milagres não entende a doutrina, e que o desejo de realizar milagres surge tanto do cobiça ou vaidade, cercou, em sua forma corrompida, a vida de seu grande mestre com uma série de milagres. Mesmo durante a vida de Ramakrishna, o mestre hindu que morreu em 1886, e que é considerado por seus discípulos como uma encarnação da divindade para esta época, todos os tipos de milagres foram atribuídos a ele pelo povo, e agora estão associados ao seu nome. No entanto, de acordo com Max Miller, esses milagres não têm qualquer fundamento de evidência ou fato, e o próprio Ramakrishna ridicularizou e repudiou o milagre.
À medida que os homens se tornarem mais iluminados, milagres e maravilhas serão expurgados da religião, e a beleza ordenada da lei e a grandeza ética da obediência à lei serão reveladas e conhecidas. Nenhum homem que deseje realizar milagres ou maravilhas astrais ou psicológicas, que tenha curiosidade de ver seres invisíveis ou sobrenaturais, ou que tenha a ambição de se tornar um mestre ou um adepto, pode alcançar uma percepção clara da verdade e a vivência da vida mais elevada. A admiração infantil pelas coisas deve ser suplantada pelo conhecimento das coisas, e a vaidade é uma barreira completa à entrada do verdadeiro caminho que exige do discípulo humildade de coração, humildade. Ele está no verdadeiro caminho que está cultivando bondade, paciência e um coração amoroso. As marcas de um verdadeiro mestre não são milagres e maravilhas, mas paciência infinita, compaixão sem limites, pureza imaculada e um coração em paz com todos. 18. Luz sobre a guerra e a paz. A guerra foi de disputa interna. Guerra no céu precede a guerra na terra. Quando a harmonia espiritual interior é destruída pela divisão e conflito, ela se manifestará externamente na forma de guerra. Sem este conflito interior, a guerra não poderia existir, nem pode cessar a guerra até que a harmonia interior seja restaurada. A guerra consiste em agressão e resistência, e depois que a luta começou, ambos os combatentes são como agressores e resistentes. Assim, o esforço para acabar com a guerra por meios agressivos produz a guerra. Eu me opus obstinadamente ao espírito de guerra, disse um homem há pouco tempo. Ele não sabia que estava, por essa atitude mental, praticando e fomentando o espírito de guerra. Lutar contra a guerra é produzir guerra. É impossível lutar pela paz, porque toda luta é a aniquilação da paz. Pensar em acabar com a guerra denunciando e combatendo é o mesmo que tentar apagar o fogo jogando palha sobre ele. Aquele, portanto, que é verdadeiramente uma pessoa de paz, não resiste à guerra, mas pratica a paz. Aquele, portanto, que toma partido e pratica o ataque e a defesa é responsável pela guerra, pois está sempre em guerra em sua mente. Ele não pode conhecer a natureza da paz, pois não alcançou a paz em seu próprio coração. O verdadeiro homem de paz é aquele que afastou de sua mente o espírito de brigas e lutas partidárias, que não ataca os outros nem se defende, e cujo coração está em paz com todos. Tal homem já colocou em seu coração as bases do império da paz. Ele é um pacificador, pois está em paz com o mundo inteiro e pratica o espírito de paz em todas as circunstâncias. Muito bonito é o espírito de paz, e diz: vem e descanse. Brigas, divisões partidárias, tudo isso deve ser abandonado para sempre por aquele que quer estabelecer a paz. A guerra continuará enquanto os homens se permitirem, individualmente, serem dominados pela paixão, e somente quando os homens tiverem reprimido o tumulto interior o horror exterior passará. O eu é o grande inimigo, o produtor de todas as lutas e o criador de muitas tristezas. Aquele, portanto, que trará paz à terra, que vença o egoísmo, que subjugue suas paixões, que vença a si mesmo. 19. Luz sobre a fraternidade do homem. Não falta escrever e pregar sobre a fraternidade universal, e ela foi adotada como principal artigo de fé por muitas sociedades recém-formadas. Mas o que é tão urgentemente necessário para começar não é a fraternidade universal, mas a fraternidade particular. Ou seja, a adoção de um espírito magnânimo, caridoso e bondoso para com aqueles com quem entramos em contato imediato, para aqueles que nos contradizem, se opõem e nos atacam, bem como para aqueles que nos amam e concordam conosco. Faço uma declaração de verdade muito simples quando digo que até que essa fraternidade particular seja praticada, a fraternidade universal permanecerá um termo sem sentido, pois a fraternidade universal é um fim, uma meta, e o caminho para isso é pela fraternidade particular. Um é a consumação sublime e de longo alcance, o outro é o meio pelo qual essa consumação deve ser realizada. Lembro-me de certa ocasião ter lido um artigo dedicado em grande parte aos ensinamentos da fraternidade universal, e o artigo principal, um longo e erudito, era uma exposição desse assunto. Mas, virando mais algumas páginas, encontrei outro artigo do mesmo escritor, no qual ele acusava de deturpação, mentira e egoísmo, não seus inimigos, mas os irmãos de sua própria sociedade, que carregam, pelo menos até pecados estão em causa, reputações imaculadas. Um escritor das Escrituras fez a pergunta: se um homem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Da mesma maneira, se um homem não ama o irmão que conhece, como pode amar pessoas de todos os credos e todas as nações que não conhece? Escrever artigos sobre fraternidade universal é uma coisa, viver em paz com seus parentes e vizinhos e retribuir o bem com o mal é outra bem diferente. Esforçar-se para propagar a fraternidade universal enquanto alimenta em nosso coração algumas faíscas de inveja, rancor e ressentimento, malícia ou ódio, é ser autoiludido, pois assim estaremos o tempo todo impedindo e negando, por nossas ações, aquilo que elogiamos por nossas palavras. Tão sutil é essa autoilusão,
porque, até que as alturas do amor e da sabedoria sejam alcançadas, todos nós estamos sujeitos a cair nela a qualquer momento. Não é porque nossos semelhantes não defendem nossos pontos de vista, ou seguem nossa religião, ou veem como vemos que a fraternidade universal permanece irrealizada, mas por causa da prevalência da má vontade. Se odiamos, evitamos e condenamos os outros porque eles diferem de nós, tudo o que dissermos ou fizermos pela causa da fraternidade universal será outra armadilha para nossos pés, uma zombaria para nossas aspirações e uma farsa para o mundo em geral. Vamos, então, remover todo o ódio e malícia de nossos corações. Sejamos cheios de boa vontade para com aqueles que nos tentam e nos testam por sua proximidade imediata. Amemos aqueles que nos odeiam e pensemos com magnanimidade naqueles que nos condenam ou a nossa doutrina. Em uma palavra, demos o primeiro passo em direção à fraternidade universal, praticando a fraternidade no lugar onde ela é mais necessária. E à medida que conseguirmos ser fraternos nesses detalhes importantes, a fraternidade universal será encontrada não muito distante. 20 Luz sobre as dores da vida. A grande tristeza no mundo. Este é um dos fatos supremos da vida. Pesar e aflição visitam cada coração, e muitos que hoje estão se divertindo com alegria hilária ou tumulto pecaminoso, amanhã serão abatidos pela tristeza. De repente, e com certeza rápida e silenciosa, vem sua flecha pungente, entrando no coração humano, matando sua alegria, derrubando suas esperanças e destruindo todos os seus planos e perspectivas terrestres. Então a alma humilhada e ferida reflete e penetra profunda e simpaticamente nos significados ocultos da vida humana. Nos tempos sombrios de tristeza, homens e mulheres se aproximam muito da verdade. Quando em uma breve hora as esperanças acumuladas de muitos anos de labuta caem como um palácio de brinquedo, e todos os prazeres terrenos explodem e desaparecem como pequenas bolhas nas mãos, então o espírito esmagado, confuso, sacudido pela tempestade e sem refúgio, tateia em mudo angústia pelo eterno, e busca sua paz permanente. Bem-aventurados os que choram, disse o professor do Ocidente, e o professor do Oriente declarou que, onde há grande sofrimento, há grande bem-aventurança. Ambos os ditos expressam a verdade de que a tristeza é professora e purificadora. A tristeza não é o fim da vida, embora seja, em sua consumação, o fim da vida mundana. Ela leva o espírito desnorteado ao descanso e à segurança, pois o fim da tristeza é alegria e paz. Forte buscador da verdade, lutador extenuante contra o eu e a paixão. Tempos de tristeza devem ser sua porção por um tempo. Enquanto qualquer vestígio do eu permanecer, as tentações o atacarão, o véu da ilusão obscurecerá sua visão espiritual, produzindo tristeza e inquietação. Quando nuvens pesadas se estabelecerem em seu espírito, aceite a escuridão como sua e passe por ela bravamente para a luz sem nuvens além. Tenha bem em mente que nada pode alcançá-lo que não lhe pertença e que não seja para o seu bem eterno. Como o poeta cantou verdadeiramente, nem espaço nem tempo, nem profundo nem alto podem manter o meu longe de mim. E não são só suas as coisas brilhantes da vida, as coisas escuras são suas também. Quando dificuldades e problemas se acumulam em torno de você, quando os fracassos vêm e os amigos se afastam, quando a língua que docemente te elogiou, amargamente culpa, quando lábios amados que pressionaram contra seus lábios, os beijos suaves e quentes do amor, insultam e zombam de você na hora solitária de sua dor solitária. Ou quando você deita sob a grama o frio caixão de barro que ontem continha o espírito responsivo de seu amado, quando essas coisas o alcançarem, lembre-se de que chegou a hora do seu Getsemane. O cálice da angústia é seu para beber. Beba em silêncio e não murmure, pois naquela hora de escuridão opressiva e dor cegante nenhuma oração o salvará, nenhum clamor ao céu lhe trará doce alívio. Somente a fé e a paciência lhe darão forças para suportar e passar pela sua crucificação com um espírito manso e manso, não reclamando, não culpando ninguém, mas aceitando-a como sua. Quando alguém atingiu o ponto mais baixo da tristeza, quando, fraco e exausto, e dominado por uma sensação de impotência, ele clama a Deus por ajuda, e não há resposta de conforto e alívio, então, descobrindo a dor da tristeza e a insuficiência da oração apenas, ele está pronto para entrar o caminho da autorrenúncia, pronto para purificar seu coração, pronto para praticar o autocontrole, pronto para se tornar um atleta espiritual e desenvolver aquela força divina e invencível que nasce do autodomínio. Ele encontrará a causa da tristeza em seu próprio coração e a removerá. Ele aprenderá a ficar sozinho, não desejando simpatia de ninguém, mas dando-a a todos. Não pecando sem pensar e se arrependendo com remorso, mas estudando como não cometer pecado. Humilhado por inúmeras derrotas e castigado por muitos sofrimentos, ele aprenderá a agir sem culpa para com os outros, a ser gentil e forte, gentil e firme, compassivo e sábio. Assim, ele gradualmente se elevará acima da tristeza e, por fim, a verdade surgirá em sua mente e ele entenderá o significado da paz permanente. Seu olho mental estará aberto para perceber a ordem cósmica.
Ele será abençoado com a visão da lei e receberá a bem-aventurança beatífica. Quando a verdadeira ordem das coisas é percebida, a tristeza é transcendida. Quando o eu pessoal contraído, que abraça seus próprios prazeres efêmeros e medita sobre suas próprias decepções e insatisfações mesquinhas, é quebrado e jogado fora, então a vida maior da verdade entra na mente, trazendo felicidade e paz, e a vontade universal toma o lugar do eu. O indivíduo torna-se um com a humanidade. Ele se esquece de si mesmo em seu amor por todos. Sua tristeza é engolida pela bem-aventurança da verdade. Assim, quando você, por experiência, entrou completamente na tristeza que nunca é retirada do coração da humanidade, quando você tiver colhido e comido todos os frutos amargos de seus próprios pensamentos e atos errados, então a compaixão divina por todos os seres sofredores nascerá em seu coração, curando todas as suas feridas e secando todas as suas lágrimas. Você se levantará novamente para uma vida nova e celestial, onde o aguilhão da tristeza não pode entrar, pois não há eu lá. Depois da crucificação vem a transfiguração. O estado sem tristeza é alcançado através da tristeza, e os sábios não se afligem. Lembre-se sempre disto: no meio do pecado e da tristeza, habita o mundo da verdade. A redenção está próxima. O perturbado pode encontrar paz, o impuro pode encontrar pureza. A cura aguarda os de coração partido. Os fracos serão adornados com força, e os oprimidos serão exaltados e glorificados. 21. Luz sobre as mudanças da vida. A tendência das coisas de avançar de um nível mais baixo para um nível mais alto, e de alto para mais alto ainda, é universal. Os mundos existem para que os seres experimentem e, experimentando, adquiram conhecimento e aumentem em sabedoria. A evolução é apenas outro nome para o progresso. Significa mudança perpétua, mas uma mudança intencional, uma mudança acompanhada de crescimento. Evolução não significa a criação de um novo ser a partir de um ser de outra ordem. Significa a modificação dos seres pela experiência e mudança, e tal modificação é um progresso. O fato da mudança está sempre diante de nós. Nada pode escapar disso. Plantas, animais e seres humanos germinam, atingem a maturidade e entram em decomposição. Mesmo os sóis senhoriais e seus mundos acompanhantes rolando por espaços ilimitados, embora sua vida seja calculada em milhões de anos, finalmente decaem e perecem depois de terem passado por inúmeras mudanças. Não podemos dizer de nenhum ser ou objeto: isso permanecerá para sempre como está, pois mesmo enquanto estivermos dizendo isso, o ser ou objeto estaria passando por uma mudança. Tristeza e sofrimento acompanham essa mudança, e os seres choram pelo que se foi, pelas coisas que se perderam e se foram. No entanto, na realidade, a mudança é boa, pois é a porta aberta para toda conquista, avanço e perfeição. A mente, assim como a matéria, está sujeita à mesma mudança. Cada experiência, cada pensamento, cada ação, muda uma pessoa. Há pouca semelhança entre os idosos e seu período de infância e juventude. Um ser eternamente fixo e imutável não é conhecido. Tal ser pode ser assumido, mas é apenas um postulado. Não está dentro do alcance da observação e do conhecimento humanos. Um ser não sujeito à mudança seria um ser fora do progresso. Há um ensinamento que declara que o homem tem uma alma espiritual que é eternamente pura, eternamente imutável, eternamente perfeita, e que pecar, sofrer, mudar o homem como vemos é uma ilusão, que, de fato, a alma espiritual é o homem, e a outra é a irrealidade. Há outro ensinamento que afirma que o homem é eternamente imperfeito, que a pureza imaculada nunca pode ser alcançada e que a perfeição é uma impossibilidade, uma ilusão. Ver-se-á que esses dois extremos não têm relação com a experiência humana. Ambos são da natureza da metafísica especulativa que se opõe aos fatos da vida, tanto que os adeptos desses dois extremos negam a existência dos fatos cotidianos mais comuns da experiência humana. Aquilo que é assumido é considerado real, os fatos da vida são declarados irreais. É bom evitar esses dois extremos e encontrar o meio-termo da experiência humana. É bom evitar opiniões e especulações próprias ou alheias, é bom referir-se aos fatos da vida. Vemos que o homem passa pelo nascimento, crescimento e velhice, que experimenta o pecado, a doença e a morte, que ele sofre e sofre, aspira e se alegra, e que ele está sempre ansioso por maior pureza e se esforçando para a perfeição. Não são opiniões, especulações ou metafísica, são fatos universais. Se o homem já fosse perfeito, não haveria necessidade de ser aperfeiçoado, e todo ensinamento moral seria inútil e ridículo. Além disso, um ser perfeito não poderia estar sujeito à ilusão e irrealidade. Por outro lado, se um homem nunca pudesse alcançar a pureza e a perfeição, suas aspirações e esforços seriam inúteis. Seriam de fato zombarias, e a perfeição celestial de homens e mulheres santos e divinos teria de ser menosprezada e negada. Vemos ao nosso redor pecado, tristeza e sofrimento, e vemos diante de nós, nas vidas dos grandes mestres, o estado divino sem pecado, sem sofrimento.
Portanto, sabemos que o homem é um ser imperfeito, mas capaz e destinado à perfeição. O estado divino ao qual ele aspira, ele alcançará. O fato de que ele o deseja tão ardentemente significa que ele pode alcançá-lo, mesmo que o fato não tenha sido demonstrado naqueles grandes que já o alcançaram. O homem não é um composto de dois seres, um real e perfeito, o outro irreal e imperfeito. Ele é um irreal, e suas experiências são reais. Sua imperfeição é aparente, e seu avanço e progresso também são aparentes. As realidades da vida reivindicam os homens apesar de sua metafísica, e todas estão sob a mesma lei de mudança e progresso. Aquele que afirma a eterna impecabilidade e perfeição do homem, não deve, para ser lógico e consistente, falar de pecados e faltas, de doença e morte. No entanto, ele se refere a essas coisas como assuntos a serem tratados. Assim, em teoria, ele nega a existência daquilo que habitualmente reconhece na prática. Aquele também que nega a possibilidade de perfeição não deve aspirar ou lutar. No entanto, nós o encontramos praticando abnegação e lutando incessantemente em direção à perfeição. Apegar-se ao teórico não absolve ninguém do inevitável. O professor da irrealidade da doença, da velhice e da morte é finalmente apanhado nas labutas da doença, sucumbe à idade e desaparece na morte. A mudança não é apenas inevitável, é a lei constante e invariável. Sem ela, tudo permaneceria para sempre como está, e não haveria crescimento nem progresso. A luta extenuante de toda a vida é uma profecia de sua perfeição. O olhar para cima de todos os seres é evidência de sua ascensão incessante. Aspirações, ideais, objetivos morais, enquanto denotam a imperfeição do homem, seguramente apontam para sua futura perfeição. Eles não são desnecessários nem sem objetivo, mas são tecidos no tecido das coisas. Eles pertencem à essência vital do universo. Tudo o que um homem acredita ou não acredita, quais teorias ele sustenta ou não sustenta, uma coisa é certa, ele é encontrado na corrente da vida e deve pensar e agir. Pensar e agir é experimentar, e experimentar é mudar e se desenvolver. Que o homem esteja consciente do pecado significa que ele pode se tornar puro, que ele abomina o mal significa que ele pode alcançar o bem, que ele é um peregrino na terra do erro nos assegura, sem dúvida, que ele finalmente chegará à bela cidade da verdade. 22. Luz sobre a verdade da transitoriedade. Às vezes é bom meditar profunda e seriamente sobre a verdade da transitoriedade. Pela meditação, perceberemos como todas as coisas compostas devem desaparecer, sim, como mesmo enquanto eles permanecem eles já estão em processo de falecimento. Essa meditação suavizará o coração, aprofundará a compreensão e tornará a pessoa mais plenamente consciente da natureza sagrada da vida. O que é que não passa, entre todas as coisas das quais um homem diz, isto será meu amanhã? Até mesmo a mente está mudando continuamente. Velhas características morrem e desaparecem, e novas são formadas. No meio da vida todas as coisas estão morrendo. Nada dura, nada pode ser retido. As coisas aparecem e depois desaparecem, eles se tornam, e então eles passam. Os antigos sábios declararam que o universo visível é maia, ilusão, significando assim que a impermanência é a antítese da realidade. Mudança e decadência estão na própria natureza das coisas visíveis, e são irreais, ilusórias, no sentido de que passam para sempre. Aquele que ascender ao reino da realidade, que penetrar no mundo da verdade, deve primeiro perceber, sem visão incerta, a natureza transitória das coisas da vida. Ele deve parar de se iludir acreditando que pode manter suas posses, seu corpo, seus prazeres e objetos de prazer. Pois, como a flor murcha e como as folhas da árvore caem e murcham, assim devem essas coisas, em sua estação, passar para sempre. A percepção da verdade da transitoriedade é um dos poucos grandes passos da sabedoria, pois quando ela é totalmente compreendida, e sua lição penetrou profundamente no coração, o apego a coisas perecíveis, que é a causa de toda tristeza, será cedido para cima, e a busca pela verdade que permanece será acelerada. A angústia é abundante porque os homens e as mulheres colocam seus corações na aquisição de coisas que perecem, porque desejam a posse daquelas coisas que, mesmo quando obtidas, não podem ser retidas. Não há tristeza que não desapareceria se o apego às coisas transitórias fosse abandonado. Não há dor que não seja dissipada se o desejo de ter e manter coisas que por sua própria natureza não podem suportar fosse tirado do coração. Dezenas de milhares de corações aflitos estão hoje lamentando a perda de algum objeto amado que eles chamavam de seu em dias passados, estão chorando por aquilo que se foi para sempre e não pode ser restaurado. Os homens são lentos para aprender as lições da experiência e adquirir sabedoria, e incontáveis aflições, dores e tristezas falharam em impressioná-los com a verdade da transitória. Aquele que se apega ao que é impermanente não pode escapar da tristeza, e a intensidade de sua tristeza será medida pela força de seu apego. Aquele que põe seu coração em coisas perecíveis abraça a companhia de dor e lamentação.
Homens e mulheres não podem encontrar sabedoria porque não renunciam ao apego às coisas. Eles acreditam que o apego a objetos perecíveis é a fonte da felicidade, e não a causa da tristeza. Eles não podem escapar da inquietação e entrar na vida de paz porque o desejo é difícil de saciar, e o prazer imediato e transitório que o desejo gratificado proporciona é confundido com uma alegria permanente. É porque a verdadeira ordem das coisas não é compreendida que o luto é universal. É a ignorância da natureza fugaz das coisas que está na raiz do sofrimento. O aguilhão da angústia será tirado da vida quando o desejo de segurar e preservar as coisas decaídas for tirado do coração. A dor acabou para aquele que vê as coisas como elas são, que, percebendo a natureza da transitoriedade, separa seu coração e mente das coisas que perecem. Há um uso correto para coisas perecíveis, e quando são usadas corretamente, e não para si mesmas, sua perda não causará tristeza. Se um homem rico pensa em seu coração, minhas riquezas e meus bens não fazem parte de mim, nem posso chamá-los de meus, visto que quando sou convocado a deixar este mundo, não posso levá-los comigo, eles são confiados a que eu seja usado corretamente, e eu os emprego da melhor maneira possível para o bem dos homens e do mundo. Tal homem, embora cercado de luxos e responsabilidades, será elevado acima da tristeza e se aproximará à verdade. Por outro lado, se o pobre não cobiça riquezas e posses, sua condição não lhe causará ansiedade e inquietação. Aquele que, por uma correta compreensão da vida, livra seu coração de todo apego e apego egoísta, que usa as coisas com sabedoria e em seu devido lugar, e que, com coração castigado e mente esclarecida de todos os desejos sedentos, permanece sereno e contido em si mesmo. No meio de todas as mudanças, tal homem encontrará a verdade. Ele ficará cara a cara com a realidade. Pois no meio de todo erro reside a verdade, no coração da transitoriedade repousa o permanente, e a ilusão apenas vela a realidade eterna e imutável. A natureza dessa realidade não é meu propósito tratar aqui. Basta que eu indique que só se encontra abandonando, no coração, tudo o que não é amor e compaixão, sabedoria e pureza. Nessas coisas não há elemento de transitoriedade, nem tristeza, nem inquietação. Quando a verdade da transitoriedade é bem percebida, e quando a lição contida na verdade da transitoriedade é bem aprendida, então o homem parte para encontrar a verdade permanente, então ele desmaia seu coração daqueles elementos egoístas que são produtores de tristeza. Aquele cujo tesouro é a verdade, que molda sua vida de acordo com a sabedoria, encontrará a alegria que não passa. Ele deixará para trás a terra da lamentação e, cruzando o vasto oceano da ilusão, chegará à costa sem dores. 23. A luz que nunca se apaga em meio da multidão de opiniões e teorias conflitantes, e preso na luta da existência, para onde o confuso buscador da verdade se voltará para encontrar o caminho que leva à paz sem fim. Para que refúgio ele deve fugir das incertezas e tristezas da mudança? Ele encontrará paz no prazer? O prazer tem seu lugar, e em seu lugar é bom, mas como fim, como refúgio, não oferece abrigo. Aquele que a busca como tal, apenas aumenta a angústia da vida, pois o que é mais fugaz do que o prazer, e o que é mais vazio do que o coração que busca satisfação em uma coisa tão efêmera? Não há, portanto, refúgio permanente no prazer. Ele encontrará paz na riqueza e no sucesso mundano? A riqueza e o sucesso mundano têm seu lugar, mas são posses inconstantes e incertas, e aquele que as busca somente para si será sobrecarregado com muitas ansiedades e cuidados. Quando as tempestades da adversidade varrem sua brilhante e frágil habitação, ele se verá desamparado e exposto. Mas mesmo que ele mantenha tais posses ao longo da vida, que satisfação elas lhe darão na hora da morte? Não há refúgio permanente na riqueza e no sucesso mundano. Ele encontrará paz na saúde. A saúde tem seu lugar, e não deve ser jogada fora ou desprezada, mas pertence ao corpo que está destinado à dissolução e, portanto, é perecível. Mesmo que a saúde seja mantida por 100 anos, chegará o tempo em que as energias físicas declinarão e a debilidade e a decadência as alcançarão. Não há refúgio permanente na saúde. Ele encontrará refúgio naqueles a quem ele ama. Aqueles a quem ele ama têm seu lugar em sua vida. Eles lhe proporcionam meios de praticar o altruísmo e, assim, chegar à verdade. Ele deve acalentá-los com cuidado amoroso e considerar suas necessidades antes das suas. Mas chegará o tempo em que eles serão separados dele, e ele ficará sozinho. Não há refúgio permanente nos entes queridos. Ele encontrará paz nesta escritura ou naquela. As escrituras ocupam um lugar importante. Como guia, é bom, mas não pode ser um refúgio, pois pode-se conhecer a escritura de cor e ainda estar em conflito e inquietação. As teorias dos homens estão sujeitas a mudanças sucessivas, e nenhum limite pode ser estabelecido para a variedade de interpretações textuais. Não há refúgio permanente nas escrituras. Ele encontrará descanso neste professor ou naquele. O professor tem o seu lugar e, como instrutor, presta um bom serviço.
Mas os professores são numerosos, e suas diferenças são muitas. Embora alguém possa considerar seu professor particular como possuidor da verdade, esse professor um dia será tirado dele. Não há refúgio permanente em um professor. Ele encontrará paz na solidão? A solidão é boa e necessária em seu lugar, mas quem a corteja como um refúgio duradouro será como quem morre de sede em um deserto sem água. Ele escapará dos homens e do tumulto da cidade, mas não escapará de si mesmo e da inquietação do coração. Não há descanso permanente na solidão. Se, então, o buscador não pode encontrar refúgio no prazer, no sucesso, na saúde, na família e amigos, nas escrituras, no professor ou na solidão, para onde ele se voltará para encontrar aquele santuário que proporcionará paz permanente? Que ele se refugie na justiça. Deixe-o voar para o santuário de um coração purificado. Deixe-o entrar no caminho de uma vida imaculada, e caminhe mansamente e pacientemente até que isso o leve ao templo eterno da verdade em seu próprio coração. Aquele que se refugiou na verdade, mesmo na habitação de um entendimento sábio e um coração amoroso e firme, é o mesmo tanto no prazer quanto na dor, riqueza ou pobreza, sucesso ou fracasso, saúde ou doença, com amigos ou sem, na solidão ou em lugares barulhentos, e ele é independente de Bíblias e professores, pois o Espírito da verdade o instrui. Ele percebe sem medo ou tristeza a mudança e a decadência que estão em todas as coisas. Ele encontrou a paz, ele entrou no santuário permanente, ele conhece a luz que nunca se apagará. Parabéns, você acabou de ler o livro A Luz sobre as Dificuldades da Vida. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Muitos momentos felizes para você e até breve.